Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao 61 Podcast, o podcast da capital. Meu nome é Ronan Carlos, host deste canal. Estou hoje aqui recebendo um convidado que me alegrou muito o coração. Mas antes de tudo, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Academia Corpo e Saúde, Atacadão dos Suplementos, Clínica Corpo Perfeito, Agência Acreditar, Os Feras no Marketing, JK Laboratório, Mamute Energy Drink, Steak Bull Churrascaria e Organizações Paulo Otávio, o meu muito obrigado. O nosso convidado, ele tem 31 anos, nascido em Santa Catarina, morador do Distrito Federal, foi criado em ambiente evangélico, ao qual tentou tudo para negar a sua própria sexualidade. Submeteu-se a tratamento que prometia a famosa cura gay. Foi expulso de casa aos 18 anos após o pastor da igreja expor a sua sexualidade. Em conflito, enfrentou um momento de depressão em que tentou tirar a própria vida. Aos 26 anos de idade, decidiu começar uma comunidade do zero, fundando a Arena Churchill, a qual conquistou grande número de fiéis pela postura apostólica, afirmativa e inclusiva, onde pessoas LGBTQIA+, assim como ele, não são apenas aceitas, mas têm um lugar de acolhimento onde podem ministrar a própria fé sem abrir mão de quem são. Seja bem-vindo, pastor Clisman Toniaso. É uma honra te receber. Muito obrigado pelo convite, é um privilégio, é uma honra para mim também estar aqui participando desse podcast que eu sei é muito bem falado, é muito bem recomendado, então para mim é motivo de alegria estar aqui. Obrigado a você por ter aceitado o convite tão generosamente. Pronto. Clisman, quem são seus pais? Os meus pais são pessoas simples, apesar de terem formação acadêmica. São lá do interior de Santa Catarina. Minha mãe é professora. Apesar de não ter crescido com meu pai biológico, eu cresci com um padrasto que ocupou o lugar de pai na minha vida e foi uma bênção para mim. Ele é engenheiro, trabalha com engenharia até hoje. E a minha criação também passou pelos meus avós, que apesar de não ter formação acadêmica, eram pessoas de muita sabedoria, que cresceram nos princípios da palavra de Deus e que me ensinaram esses princípios. Então eu fui criado ali pela minha mãe, pelo meu padrasto, mas basicamente educado pelos meus avós. E seu pai, qual foi a participação nele na sua educação? A minha mãe... Seu pai biológico, né? O meu pai biológico, eu não tive muito contato, muito convívio com ele. A minha mãe engravidou muito jovem, né? E depois dessa gravidez, por questões deles, relacionais, que eu não sei exatamente quais foram, nunca procurei me inteirar muito, mas eles não ficaram juntos, era um namoro, então não chegou a ser um casamento. E a partir desse momento em que eu nasci, me lembro vagamente, assim, na minha primeira infância, de algum contato com a família do meu pai, creio que era a sua mãe, a minha avó no caso, paterna, mas eu não tive convívio com ele muito tempo não da minha vida. E depois, na minha adolescência, quando eu reencontrei, também foram momentos assim muito esporádicos, né? Então não conseguiria assim falar muito do meu pai a nível de relacionamento. Hoje você não tem relacionamento? Hoje a gente convive mais próximo pelas redes sociais, porque eu moro aqui em Brasília e ele continua morando lá em Chapecó, Santa Catarina. Sim. Mas talvez pela ausência dessa convivência durante a minha criação, a minha infância, adolescência, juventude, a gente não ainda conseguiu ter esses laços, né, paternais assim tão fortalecidos como eu gostaria, e espero que em algum momento a gente consiga desenvolver mais. Sim. E aí, como é que foi a sua criação lá na Chapecó, né? Chapecó, Santa Catarina. Chapecó é uma cidade do interior, de colonização basicamente alemã e italiana, então tem uma cultura muito, muito fechada, digamos assim, para o novo. E eu cresci naquilo que é mais ou menos a perspectiva das pessoas ali, né? Uma família cristã, no meu caso evangélica pentecostal, e que tende a reproduzir o modelo daquilo que é comum para aquela sociedade, natural para aquela sociedade. Então, uma família heterossexual. Fui educado para isso, fui educado para ser um pai de família, casado com uma mulher, membro de uma igreja, com uma fé fortalecida, mas, apesar de tudo isso, de toda essa intenção na minha criação, não foi bem isso que aconteceu ao longo da minha vida, porque eu me percebi uma pessoa homossexual, né? O jardim de infância.
do meu jardim de infância eu lembro pouquíssimas coisas. Eu me lembro que era uma escola particular, e isso era um luxo naquela época, porque minha família não era uma família de grandes condições, mas eu acho que dado ao fato de minha mãe ter engravidado muito cedo e ela querer continuar a vida acadêmica dela, estudantil dela, ela prezou por me colocar em um ambiente onde eu pudesse ficar num tempo mais integral, para que eu talvez não tivesse tanto sob a responsabilidade dos meus avós, e ela pudesse então dar sequência aos seus estudos. E foi muito bom a minha infância, eu tenho boas memórias da minha infância. Ali no jardim de infância você já sentia alguma coisa diferente? Eu não tenho certeza disso nessa época, mas eu me lembro que a minha adolescência, o início, a pré-adolescência, foi onde de fato eu entendi que tinha alguma coisa diferente comigo. Os meus colegas, os meus amigos, eles tinham atrações por meninas. Lá na minha terra se diz guria. E eu não tinha. Eu tentava ter, eu tinha medo de dizer que não tinha essa mesma atração que eles sentiam. Então eu tentava fazer o que eles faziam. Mas no fundo eu percebia que não era isso. Eu não tinha esse desejo, essa vontade, essa atração. Você ia pela moda. Pela moda, pela influência dos amigos ali. Eu me lembro que na adolescência, principalmente, ali no início do ensino médio, talvez, você tem aquele negócio de perder a virgindade da boca, o famoso perder o BV, né? E aí os colegas de escola, todos queriam beijar as meninas e ficava aquela disputa para ver quem beijava mais, qual era a menina mais bonita a ser beijada e tal. E eu entrei nessa onda e eu me percebo hoje, lembrando isso, eu penso que eu me permitia uma violência. Eu me violentei porque eu me obriguei a fazer uma coisa que nitidamente eu não queria. Mas por conta da moda, por conta daquele momento de... Para não ser o diferente. Para não ser o diferente, o afã da juventude, então eu ia nessa mesma onda. Você nunca olhou para uma professora e falou: tô apaixonado pela minha professora? Pelo contrário, eu já olhei para professores e disse: tô apaixonado pelo meu professor. Isso já aconteceu. Então, mas e aí? Lá na adolescência, né? Lá no primeiro, segundo grau, você sentiu algum tipo de preconceito? Você acha... Porque você, pelo que eu sou um observador e sou um curioso, né? Me parece que existem homossexuais com várias... Não sei se é a palavra certa que eu devo usar. Perfil, personalidade. Mais afeminado, menos afeminado. Você sabe me explicar? Porque alguns... Você bate o olho, tem um trejeito, né? E outros... Você, para mim, se eu conversasse com você, você não se declarasse para mim, eu com certeza não sentiria nenhuma diferença de você para um heterossexual. Eu acho que eu nunca tive, assim, isso que a gente chama de passabilidade. Eu sempre tive muita passabilidade nesse meio, né? No sentido de que eu nunca tive muitos trejeitos e tal. Mas isso... Talvez o fato de não ter desenvolvido tantos trejeitos ou não ter me liberado na minha personalidade para ter mais trejeitos, vem dessa repressão, desse medo que desde a infância, desde a adolescência, desde que eu me entendi uma pessoa homossexual, eu sentia caso as pessoas descobrissem o que eu era. Então eu não queria passar pelo julgamento, eu não queria passar pelo crivo das pessoas, eu não queria ser rejeitado pelas pessoas. Então quando eu percebi que eu era realmente homossexual, o que eu mais tentava fazer era não demonstrar. Então, o mais masculino, como que se masculinidade fosse sinônimo de heterossexualidade, mas o mais masculino que eu pudesse ser, eu tentei ser, para, de certa forma, não ser taxado como viado, para não ser taxado como gayzinho, para não ter que ouvir nada disso, que era muito daquela cultura também. Porque era uma cidade pequena, como eu disse, de uma colonização alemã e italiana, então muito fechada nas suas percepções de mundo, e tudo que era diferente era visto com maus olhos. Eu não queria ser o diferente da história. Sim, e então você acha que essas pessoas que têm um trejeito são pessoas que estão se permitindo? Eu acho que elas são corajosas e eu aplaudo elas, porque não que você tem que ser assim ou assado, você pode ser quem você é naturalmente. Eu talvez... ainda estou quebrando algumas dessas questões que ficaram do meu passado como trauma. Então, eu reconheço e valorizo muito as pessoas que, na sua liberdade de serem quem são, não se preocupam com a opinião dos outros. Dentro do âmbito acadêmico, lá no segundo grau, foi quando você começou a perceber os sinais. Como é que você...
sentia isso e sabendo com o confronto que vinha com a palavra de Deus que você recebia diariamente ali com seus pais e na sua comunidade da igreja. Você sabe que eu cresci no meio de círculos de oração, aqueles movimentos de oração da igreja pentecostal, muito característico, por exemplo, da Assembleia de Deus. E nessas rodas de irmãs, aquelas irmãs do coque, do saião... As doquinhas, como diz o Silas Malafaia. Exatamente. Eu ouvi uma profecia que se repetiu durante muito tempo na minha vida pela boca de diversas irmãs de oração, de diversos profetas. A palavra era sempre a mesma: Deus vai te usar para pregar para um povo que ninguém quer. Na minha cabeça evangélica, que foi formada basicamente pela identidade evangélica da Assembleia de Deus, isso para mim significava ser um missionário na África ou lá no meio das tribos indígenas. Talvez lugares que ninguém queria pelas dificuldades que é pregar o evangelho nesses lugares. Então, eu cresci ouvindo isso e por muito tempo isso era o que eu ia fazer, a minha vocação era o meu chamado. Mal sabia eu que Deus tinha de fato um povo que ninguém queria para eu pregar, mas isso não tinha a ver com tribos africanas ou povos indígenas, isso tinha a ver de fato com pessoas homossexuais. E aí, à medida que eu fui crescendo e percebendo essa diferença, eu tentei ao máximo mudar, eu tentei ao máximo voltar a ser aquilo que a igreja dizia que eu tinha que ser. Então, eu queria que essa diferença não fosse sentida a partir dessa realidade de ser homossexual. Eu tinha muita dificuldade, por exemplo, na escola, em jogar futebol. Isso foi uma coisa que eu nunca gostei. Mas eu também não gostava de brincar de boneca, por exemplo. Porém, lá no ensino médio, eu andava muito com as meninas. Então, o meu grupo de relacionamentos na escola era mais meninas do que meninos. Porque o meu assunto com os meninos não fechava. O meu também, sabia? É? Eu falo que se ficasse mais um minuto no útero da minha mãe, eu nascia gay. Porque eu adoro estar com mulher. Eu tô em festa, eu tô na cozinha, eu tô na copa, batendo papo. Tipo assim, homem só fala de carro, só fala de bola, só fala de coisa chata. Eu tinha esse problema sério, né? E os homens tinham uma outra questão que eu acho que mais pegava para mim, que era o fato de falar de mulher daquela forma que eu não falaria, de uma forma sexualizada, sensualizada, e como eu não tinha atração, então eu ficava sempre, sim, legal, sempre concordando, mas nunca me posicionando, porque aquilo não era a minha realidade de fato, né? Eu entrevistei aqui, acho que há 2, 3 episódios atrás, o Dr. Ricardo Viana, delegado que desbaratinou aquela quadrilha que fez aquela chacina que matou 10 pessoas da mesma família. E ele é negro, né? E assim, eu saí daqui muito comovido, melhorei muito como ser humano em escutar a história dele. É um negro que hoje é delegado de polícia, delegado-chefe e desbaratinou aquela atrocidade que fizeram com aquela chacina, e ele à frente daquilo tudo. E uma vez ele saiu da delegacia, foi com a filha pro McDonald's e tava na fila, um cara chamou ele de macaco. Sabe, eu me envergonhei de ser branco. E hoje, ouvindo um pouco já da sua história, eu me envergonho de ser hétero. Sabe, esse hétero que você tá falando, que fala das mulheres de uma forma tão desrespeitosa, baixa, né? Desrespeitosa, que também recebeu do pai, que recebeu do avô, que recebeu do bisavô, né? Que vem toda uma cultura que foi construída, mas que agora está sendo desconstruída, graças, né? a Deus, para a felicidade de todos e para o bem-estar de todos. E aquilo que eu te falei antes de a gente entrar no ar, o mandamento que Jesus deixou para a gente é amar teu próximo como a si mesmo. Exatamente. Ele não falou se era branco, se era preto, se era japonês, se era gay, se era tal. E a gente tem uma palavra, um versículo da Bíblia, que eu não sou muito aprofundado na Bíblia, que diz que os afeminados não herdarão o reino do céu. E pelo que eu li dos seus estudos, você vem com umas traduções que não condizem, as traduções hoje não condizem, você foi lá no hebraico, não é no aramaico. No grego, né? No grego, nesse caso é grego. Fazer seu estudo de Bíblia lá e tal, e teve algumas coisas que você ficou sabendo que na tradução não condiz com a verdade. Você está se referindo ao texto de 1 Coríntios capítulo 6, os versos 9 e 10.
esse texto ele é muito mal interpretado. E é muito mal interpretado exatamente porque muitas traduções servem a grupos de interesse. É por isso que nós temos tantas versões diferentes de um mesmo texto bíblico. Então nós temos várias versões bíblicas que partem de um mesmo texto. Isso na teologia tem muito a ver com uma disciplina chamada hermenêutica, né? Nós chamamos de hermenêutica bíblica, que é a forma correta como você interpreta o texto. Então o texto ele não pode ser interpretado livremente fora do seu contexto, do contexto no qual ele foi escrito. E lá no grego koiné, que é o caso desse texto de 1 Coríntios 6, 9 e 10, as palavras usadas aí no original são malakoi e acernokoitai, duas palavras gregas que Paulo usa formando aí um neologismo. Então ele vai dar a essas palavras um outro sentido, um sentido próprio para aquilo que ele está tentando escrever, para aquilo que ele está tentando falar à igreja de Corinto. E essas duas palavras, elas significam isso aqui que eu vou explicar para você agora. Malakoi, a ideia é malacos e koi. Koi vem de coito, de ato sexual. E malacos era uma designação grega, na linguagem grega, para falar daqueles homens pederastas. E a pederastia para os gregos era algo legalizado, no sentido de que inclusive era uma cultura. Então Sim. O homem mais velho meio que discipulava um jovem, um menino mais novo, e entre todos os ensinamentos que esse pederasta passava para o seu pupilo, um deles era inclusive o ato sexual anal, que preparava esse adolescente, não porque ele era homossexual, diga-se isso de passagem, mas isso preparava esse adolescente que um dia seria adulto e iria compor os exércitos da Grécia para enfrentar qualquer dificuldade enquanto um soldado e não entregar os segredos do seu povo, os segredos da sua nação. Então, se ele perdesse uma guerra porventura como soldado, ele poderia até ser abusado sexualmente, algo muito comum para quem perdia as guerras naquele período histórico, e ele não entregaria os segredos, ele não se corromperia, ele não trairia a sua pátria. Isso era aprendido naquele momento em que o homem mais velho, o pederasta, de certa forma, ensinava todas as artes filosóficas da guerra para o seu pupilo, para o seu discípulo. E quando Paulo usa essa palavra lá em 1 Coríntios 6,10, ele não está falando de homossexuais. E essa tradução afeminados, que na verdade é uma tradução das versões bíblicas mais recentes, como por exemplo NVI, que deturpa muito o sentido original do texto, é totalmente equivocado. Porque o texto primeiro não está falando de homossexuais e depois não está falando de afeminados. Ele está falando de homens que praticam o ato sexual a partir de um abuso, que entendem o ato sexual. Estupradores seriam? Não diria... poderia ser também colocado dessa forma, como pessoas que violentam as outras. Não tem nada a ver com sexo consentido. A homossexualidade não é uma violência, não é um estupro. A homossexualidade é uma relação, ou pelo menos partes desse princípio, a homoafetividade, vamos colocar assim, talvez fique mais entendido, é uma relação consensual, a partir do afeto e não da violência. É porque por muito tempo, eu creio que a sociedade associou o homossexual ao pedófilo. Sim, de forma muito errada, né? Porque o pedófilo é aquele que abusa de crianças. O homossexual não tem nada a ver com pedofilia. A homossexualidade não tem nada a ver com pedofilia, porque ela não está abusando de crianças. A homossexualidade se entende a partir da atração de duas pessoas, de dois homens, pelo mesmo sexo, obviamente, né? São dois homens que se atraem entre si. Isso, se for praticado com alguém que não tem condições de discernir desejo, que não tem condições de discernir vontade e afetividade na sua plenitude, obviamente isso é um crime. Isso tem que ser imputado sobre qualquer pessoa que viola uma criança ou um adolescente fora da sua idade de consciência para consentir com o relacionamento, seja ele hétero ou homossexual. Voltando lá na sua história, você estava fazendo o 2º grau, você foi expulso de casa aos 8 anos. Você se revelou lá como? Porque o seu pastor, você falou para o pastor e o pastor te expôs lá. Quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, aí nessa fase de ensino médio, eu conheci um menino na escola, né? Ele era assumidamente gay, e aquilo era para mim um avanço, assim, porque eu não tinha coragem de me assumir gay, apesar de que as meninas com quem eu andava desconfiavam de alguma forma que eu pudesse ser. Mas eu negava o tempo todo. E quando esse menino veio para minha sala, em especial, estudar na mesma sala que eu, a gente começou a se envolver e eu percebi que não tinha o que fazer. Eu o beijei pela primeira vez, então pela primeira vez eu beijei um menino, um homem, e eu entrei em crise, porque eu tinha 15 anos e eu precisava me libertar daquilo. Eu cresci ouvindo que aquilo era pecado.
Então, se eu ia ser missionário, ia pregar para um povo que ninguém quer, e na minha cabeça isso era tribos africanas ou povos indígenas, eu não podia ser gay. Como que eu era gay? Eu precisava me libertar daquilo. Se é demônio, se é doença, tem que ser liberto, tem que ser curado. Então, eu fui procurar um pastor para me ajudar. E eu entrei no gabinete dele assim, muito desesperado. Não era da comunidade dos seus pais? Não era da comunidade que eu fazia parte, era um outro pastor. Porque eu temia que, de alguma forma, aquilo que eu falasse em gabinete para o meu pastor vazasse para pessoas que eram da minha família. E isso, claro, me deixaria numa situação extremamente constrangedora. Eu temia pelas reações da minha família. E aí foi quando eu fui procurar essa ajuda, expressei para ele tudo que eu estava sentindo com a maior liberdade que eu pude encontrar naquele momento e realmente queria ser transformado, queria ser curado. Foi quando ele me sugeriu um processo de tratamento. Na época não se falava de cura gay, não tinha nada disso como discussão midiática, né? E esse processo basicamente consistia em oração, jejum e campanhas. Então eu me lembro que essa era uma igreja que ministrava muito o famoso encontro com Deus, né? Que era um encontro de cura, libertação e restauração emocional. Eu fiz uns 5. E eu fiz vários, eu perdi as contas de quantos eu fiz. Então, fora isso, também tinham aquelas orações no monte. Então, aquele grupo de irmãos se reunia para ir para o monte de madrugada, para orar, para buscar, e cada um dentro das suas questões, orando ao Senhor, eu sempre dentro da questão da homossexualidade, querendo ser liberto. E nada disso foi funcionando. À medida que eu ia passando por esses tratamentos e dando feedback para ele do que funcionava e do que não funcionava, chegou um momento que ele disse assim, não, o teu problema é porque você não namora. Você precisa encontrar uma guria, uma moça e namorar. E eu fui encontrar uma menina da igreja dele, uma guria da igreja dele, para poder namorar. E aí eu fiz todo aquele ritual. Eu tinha aí uns 16 para 17 anos, então eu fiz todo aquele ritual que a igreja evangélica na época ensinava. Você vai lá, pede a mão da menina para os pais, e aí você se namora debaixo da supervisão dos pais. E tudo isso eu fiz. À medida que o pai dessa moça foi percebendo que eu era um menino direito, que eu não ia fazer nada com a filha dele, até porque eu nem queria, né? Ele foi dando a gente mais liberdade e deixando a gente mais sozinho. Mas apesar de eu não querer nada disso, que talvez ele imaginasse que eu pudesse querer, no sentido sexual com a filha dele, mal sabia ele que eu estava tentando me libertar da sexualidade que eu tinha, ela, por outro lado, queria avançar o sinal. Mesmo sendo ela uma moça da igreja e ter todos esses ensinamentos que a igreja tem. Mas você sentia um carinho por ela, alguma coisa assim? Se ela ouvir esse podcast em algum momento, que ela me perdoe em nome de Jesus, mas eu tinha dó dela, porque eu ficava pensando, gente, se isso aqui evoluir e de fato a gente vê alguma coisa a mais do que esse namoro, ela vai ter alguém que não vai ser pleno com ela e que talvez não faça ela plena como mulher. Então a única coisa que eu sentia era raiva de mim mesmo, porque de alguma forma eu estava me submetendo àquilo. E pena dela. E pena dela, porque ela não sabia o que ela estava vivendo ali. Mas aquilo de andar de mão dada, ir num cinema, tomar um sorvete... Não, eu evitava sair, eu procurava ficar só na casa dela, dos pais dela, que eram dias para namorar, né? Tinha que ser meio que controlado. Então era na quarta-feira e no sábado. Sempre no quarta-feira no final do dia e no sábado durante o período da tarde. E aí no domingo a gente se encontrava eventualmente na igreja que ela congregava, que era a igreja desse pastor que me acompanhou e o qual eu fui mais próximo durante um tempo. Então era mais ou menos assim que a coisa funcionava. A cidade interior também não tinha muita coisa assim para fazer e a gente costumava ficar mais ali. Mas eu evitava sair porque eu não me sentia bem em pegar na mão. Até beijar para mim era um desafio. Porque eu sentia uma certa repulsa. Mas me obrigava porque aquilo fazia parte do meu processo de cura, de libertação. E aquele rapaz do beijo? Eu me afastei totalmente. Porque a orientação dentro da sua sala? Mas eu não conversava, eu não me aproximava. E ele te procurou? Várias vezes, tentou estabelecer um contato, não entendeu o porquê daquela rejeição. Talvez para ele, na cabeça dele, essa questão fosse muito mais pacificada do que na minha. Mas eu sempre pensei muito no meu chamado, que para mim era muito forte, na minha vocação, que para mim era clara, então eu não tinha dúvidas daquilo que o Senhor havia me chamado para fazer, e eu queria muito o Senhor, eu queria muito servir com aquilo que eu entendia que era o meu chamado. Obviamente eu precisava fazer uma escolha, a tal renúncia, então eu me afastei dele. E fui buscar esse processo de cura.
Foi muito traumático. Orientado pelo pastor lá. Orientado pelo pastor. Que bem intencionado, porque apesar dele não ser o meu pastor de fato, ele me acolheu, me ouviu e eu acredito que sinceramente era o que ele acreditava ser possível. Então eu não o condeno, porque primeiro eu fui buscar ajuda. Claro que fui buscar ajuda por influência de uma pregação maçante em cima de mim durante a vida inteira, que condenava a minha expressão sexual. Mas eu acredito que ele realmente queria me ajudar porque percebeu o meu sofrimento. Talvez da forma mais errada possível, porque talvez ele não tinha a instrução que hoje é possível. Muitos pastores que talvez são tradicionais estão me ouvindo e enfrentam essas mesmas situações dentro das suas comunidades de fé. Mas pelo menos eu reconheço que ele foi muito bem intencionado nesse processo. E você é filho único? Na época eu era, né? Porque meu pai e minha mãe namoraram e a minha mãe engravidou de mim. E aí eles não ficaram juntos e durante boa parte da minha vida eu fui filho único. Recentemente eu digo assim, há uns 12 anos atrás, a minha mãe teve mais um filho, meu irmão Isaac, que hoje deve ter uns 11, 12 anos aí. E depois aí, rapa do tacho, veio a minha irmã Camila, que tem uns 4 anos ou 5 agora, uma coisa assim. E o nome Clisma? O nome Clisma é um nome alemão, né? É o nome de um jogador da Copa de 91, se eu não me engano. Não sei, diretor de 90, não me lembro. Eu nem era nascido, eu estava nascendo nessa época. E esse é um nome alemão, minha mãe acho que gostou e deu uma enfeitada no nome, porque pelo que eu sei o nome Clisma lá do jogador é com K, o meu é com CH. E aí eu acho que isso também combinou um pouco com aquela cultura nossa daquela região, que é bem alemã e italiana. Então meu nome é alemão, meu sobrenome é italiano, mas eu mesmo sou brasileiro. Isso. Não tem nada de alemão nem de italiano, sou brasileiro. Isso. E aí você namorando com a moça, qual foi o final dessa história? Nesse processo de ter a confiança do pai dela e podermos ficar só, numa determinada ocasião eu cheguei lá, eu me lembro que era um sábado à tarde, chuvoso no sul, era inverno, e aí eu fui assim já pensando, poxa, eu tenho que ir pra lá mesmo, né? Tenho que ir pra lá pra namorar, porque a gente namorava sob supervisão do pai dela na casa dela. E isso já era um peso pra mim, só o fato de ter que ir. Nesse dia eu cheguei, o pai dela não estava em casa, estava um dia assim meio chuvoso, frio, e ela me convidou para assistir um filme que ela tinha locado. Naquela época se locava DVD, né? Hoje não se faz mais isso, tem Netflix e... Eu sou da época da fita. Da fita, né? É, mais ou menos por aí. E ela tinha locado um DVD e queria assistir esse filme. E só que a TV estava no quarto dela, o DVD estava no quarto dela. E aí foi, eu imaginando que aquilo podia pegar mal se o pai dela chegasse, meio querendo resistir, mas ao mesmo tempo me preocupando se aquela resistência ia parecer que eu era gay, porque tudo pra mim era o medo de que as pessoas percebessem que eu era homossexual. Inclusive ela, que era... Você vivia 24 horas, 7 dias por semana em função do que as pessoas... Do que as pessoas diziam. Não querendo frustrar as expectativas da minha família, da minha igreja, enfim, tudo aquilo que foi construído. Suas, né? As minhas expectativas, porque eu tinha expectativa porque de tentar... Porque se você assumisse, você falou, sou em meu ministério. Então, e aí nessa circunstância, eu me lembro que a gente assistindo o filme, ela quis avançar o sinal e eu pensando, Deus, como é que eu faço para sair daqui? Porque realmente eu percebi que não ia rolar, que eu não estava confortável ali, que não era aquilo que eu queria. Não esquentava você. Não, e eu tentando fazer com que se eu estivesse me esquentando ali para que ela não desconfiasse de nada. E quando me ocorreu a seguinte ideia, vou dizer para ela que antes do casamento é pecado, porque isso cola para qualquer coisa. E para mim foi uma saída maravilhosa. Então foi o que eu fiz. Quando ela estava quase ali para se despir completamente, eu disse, peraí, antes do casamento é pecado, eu preciso respeitar você, é melhor eu ir embora, senão a gente vai cair em pecado aqui, e depois nós vamos ter que confessar, pastor, e vai ficar feio para nossa cara. Deixa eu ir embora. Aí o pai falou, esse homem é de Deus. E ela é mesmo. É muito de Deus, meu pai. Eu acho, Deus me perdoe, e se você vê esse podcast, eu te peço perdão por isso. Talvez ela nem saiba disso até esse momento, vai saber agora ou em algum momento quando ela assistir, mas o fato é que aquilo foi uma desculpa porque eu percebi que não ia acontecer daquela forma que talvez aquele pastor estava me orientando. Isso gerou uma frustração muito grande em mim, porque eu disse, eu não vou conseguir deixar de ser homossexual. Qual é o problema comigo? Porque se Deus pode todas as coisas, se Ele pode curar, se Ele pode libertar, e eu sinceramente tenho buscado cura e libertação, por que Deus não faz isso comigo? Qual é o meu problema? Por que eu não consigo alcançar? O propósito de Deus, né? Hoje você sabe. Hoje eu entendo. O propósito que Deus tinha. Hoje eu entendo que o que Deus não fez, aquela oração não respondida, era para que Ele cumprisse aquela profecia que foi dita. Que eu pregaria para um povo que ninguém queria.
É por isso que às vezes a gente ora, pede a Deus, fala, Deus, livra-nos de todo mal, e não sei o que. Aí de repente um monte de amigos desaparece, os familiares param de ir na sua casa, aí você começa a pensar, nossa, mas o pessoal sumiu, né? Deus tá te abençoando, tá respondendo a sua oração ali. É, verdade. Nem sempre é como a gente quer, mas é sempre como Deus proposita. O propósito de Deus ele vai se cumprir porque a sua palavra é fiel. E eu entendi isso. À medida que eu percebi que não adiantava eu lutar contra aquela sexualidade, eu ia ter que buscar meios de conseguir compreender essa sexualidade. E aí era o meu trabalho significar isso no propósito de Deus para a minha vida. De uma forma coerente, de uma forma que eu não estivesse sendo hipócrita diante do Senhor, mas também de uma forma que eu não vivesse aquilo que era a minha vontade. E aí foi um caminho muito desafiador, porque talvez essa é a grande preocupação dos homossexuais que possam estar nos ouvindo, da população, do público LGBT de uma forma geral que possa estar nos ouvindo. Você sempre ouviu que homossexualidade é a mesma coisa que libertinagem, que promiscuidade. Então, na cabeça de uma pessoa homossexual que cresceu na igreja, ser homossexual implica automaticamente em ser promíscuo libertino. Isso não é verdade. Você pode ser homossexual sem viver a promiscuidade e sem viver a libertinagem. Então dá para viver a sua sexualidade no propósito de Deus em santidade. A promiscuidade, então, dentro do homossexualismo, é a mesma coisa que tem dentro dos héteros, né? Eu só vou corrigir a palavra homossexualismo porque sufixoísmo denota doença. Uhum. Essa palavra ela é muito usada para imprimir sobre os homossexuais essa ideia pejorativa de que eles precisam ser curados. É da onde, inclusive, nasce a ideia da cura gay, que é uma grande mentira. Mas essa pecha sobre os homossexuais, ela vem exatamente porque falar sobre sexualidade é um tabu. Falar sobre sexualidade na nossa sociedade, dita cristã, conservadora, é, na verdade, um grande problema, quando não deveria ser. A sexualidade é nata do ser humano. Hoje a gente já sabe pela psicologia que o ser humano nasce desde o ventre, desde a sua concepção, com impulsos sexuais. Isso é uma verdade. Por que nós criamos tantos tabus? Também é uma verdade hoje, está visto isso na sociedade, que não existe uma forma de ser sexual. Existem expressões variadas da sexualidade. Não pensar nelas, não discuti-las a partir da naturalidade dessas expressões é reforçar preconceito e é criar um mundo ideal que não existe. E que não existe a tal ponto que o próprio Deus não fez dessa forma. A Bíblia vai dizer que Deus é multiforme graça. Deus é diverso. E assim como Deus é, nós fomos criados à sua imagem conforme a semelhança. Nós somos diversidade. E aí, o que deu a moça? A moça, eu cheguei pro pastor depois daquele dia, daquela tarde de sábado e disse, preciso conversar com você, eu realmente não consigo, e expliquei para ele tudo o que tinha acontecido. E na simplicidade, na sinceridade dele, isso já fazia quase um ano de tratamento, de uma possível cura, de uma busca pela cura, ele disse, Clisma, eu não sei mais o que fazer para te ajudar. Quando ele disse isso, eu disse, o senhor já pensou que talvez isso possa significar que a homossexualidade não seja pecado? E ele disse, talvez, mas a igreja nunca vai aceitar que você entre aqui com um homem de mão dada. Então, é uma escolha que você vai ter que fazer, ou você vai viver a sua sexualidade ou você vai viver a sua fé. Eu sei que por mais duro que essa frase possa ter sido da parte dele para mim, era a maior sinceridade que ele tinha naquele processo. E eu tomei uma decisão naquele dia. Eu decidi que eu não iria mais deixar que a igreja, como instituição, influenciasse a minha sexualidade a ponto de que eu me permitisse uma violência. A violência que eu estava praticando sobre mim mesmo. E aí eu terminei com aquela moça. Ela não entendeu nada, eu acho. E claro que na cabeça dela, por eu ter respeitado ela naquele momento em que ela quis avançar o sinal, talvez tenha ficado a impressão de que eu era a pessoa certa, o homem que respeitava ela e que talvez deveria ser aquele com quem ela devia casar. Imagino, não sei, que durante muito tempo na cabeça dela deve ter ficado a ideia de que ela perdeu aquela relação porque ela não quis ser a mulher santa, a menina santa, a menina pura. E se em algum momento ela ouvir isso, eu quero que ela saiba sabendo. eu quero que ela saiba que o problema nunca foi ela sempre foi uma menina fantástica e eu espero que a essa altura ela esteja bem na vida. O problema é que eu estava condicionado a tentar ser o que de fato eu não era. Esse era o problema.
Você estava se descobrindo, né, Cris? Eu estava me descobrindo. Sozinho, só com a ajuda do pastor, que também chegou ao ponto de falar, não sei mais o que você fazer. Exato. É muito difícil você aconselhar uma pessoa com algo tão assim, se nem a ciência explica. Não é? A ciência não explica, a religião não explica. Então eu penso assim, se você não tem base para explicar, se você não tem base para explicar, muito menos você vai ter base para julgar. Sim. Então é impossível de fazer qualquer julgamento, né? Eu costumo dizer lá na nossa comunidade de fé que existem coisas que Deus nunca vai explicar, mas existem aquelas que Deus trabalha para justificar. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isso gera uma expressão na nossa teologia cristã de uma forma geral. Nós somos justificados pela fé. Deus não precisa explicar a homossexualidade, Deus precisa apenas justificar os homossexuais. Ele fez isso entregando Jesus na cruz para que todo aquele que nele crê, não só os héteros, não só os homos, não só os brancos, não só os negros, não só os ricos, não só os pobres, mas todos são todos. Todos aqueles que nele crê não pereçam, mas têm a vida eterna. Ele falou todos, não falou alguns, né? Deus não explica, mas justifica todos pela fé. Aí você terminou com a moça, decidiu que você ia assumir sua postura, que não ia mais se agredir, e pensando na família. Como é que você falou? Vou planejar... Eu acho que eu não planejei, eu acho que eu entrei assim num processo de ignorar o que a igreja dizia sobre a fé e tentar, sobre a sexualidade, melhor dizendo, e tentar conviver com a minha sexualidade. Mas com a continuou minha fé. frequentando a igreja? Continuei frequentando a igreja. E seus pais? Sim, e aí o que acontece? Eu tentava ir à igreja, mas ter uma vida afetiva, sexual fora dela, sem que uma interferisse na outra. Dentro da igreja tinha algum irmão que você também olhava, sentia? Eu procurava não olhar muito. Eu procurava sempre me manter. Percebe. Você percebe? Sim, percebe. Tem um grupo de pessoas, você percebe Sim. quem é e quem não é. Sim. Mas eu procurava não me envolver, para exatamente não ter motivos de fala dentro da comunidade onde eu congregava. Só que foi chegando um ponto que isso vai se tornando insustentável. Principalmente de uns anos para cá, a igreja entrou muito nessa ideia fixa de atacar a homossexualidade. Parece que foi feito da sexualidade uma bandeira de guerra da igreja evangélica no Brasil. Isso me deixa profundamente chateado, porque o objetivo da igreja não é combater ninguém, o objetivo da igreja é pregar o evangelho para todo Abraçar, mundo. Né? E deixar que o Espírito Santo convença a quem tem que ser convencido a respeito de qualquer coisa que precise ser convencido. Você acha que há homossexual ou suposto homossexual que pode estar errado, equivocado? Porque tem o bi. Eu tenho um amigo meu de infância que sempre rolou um comentário, mas ele ficava com um monte de mulher, casou, teve filho e tal. Depois ele se converteu, virou pastor, e um dia eu estava almoçando com ele. Eu falei, irmão, sempre ouvi algumas coisas a seu respeito. Procede? Ele falou, ninguém nunca me perguntou isso. Eu falei, mas eu sou curioso e vou perguntar. E ele falou assim, olha, eu não sou homossexual. Eu tive experiências por conta da bebida, da droga, começou a participar de sexo de grupo e tal, e acabou tendo experiências. Você acha que tem alguns assim? Bom, eu não posso julgar a experiência individual desse irmão. Só ele pode falar a respeito disso, porque é muito da sua particularidade. O que eu posso dizer é a respeito da minha experiência. Eu posso falar do meu lugar de fala, que é a comunidade que eu pastorei. O que acontece é que muitas pessoas, elas se condicionam a uma sexualidade que não é a delas. E existe a bissexualidade, que é a atração pelos dois sexos, claro que existe. Mas que está lá naquelas letrinhas. No LGBTQIA+, né? É o B, o bissexual das letrinhas. E muitas pessoas, ao perceberem a sua bissexualidade, elas vão talvez caminhar para um sentido mais heterossexual, porque socialmente falando... É mais cômodo. É mais cômodo, é mais fácil, ou talvez porque eles encontraram de fato o amor da vida no sexo oposto. E ok. Mas eu não tenho... Estou falando do meu lugar de fala, da minha experiência.
Eu não tenho a experiência de pessoas que tiveram relações homossexuais e que são héteros. Talvez eles sejam bissexuais, mas heterossexuais eu não... E que acertou com Deus, acertou no casamento. E que foi para um relacionamento heterossexual. Voltou com a esposa e tal. Porque a bissexualidade compreende isso, a possibilidade de um relacionamento com uma pessoa do sexo oposto. Ok. Mas eu não tenho, e aí eu estou falando do meu lugar de fala, do meu ponto de vista, se tiver uma experiência diferente eu respeito, mas eu não tenho a experiência de pessoas que se envolveram com relacionamento homossexual e não fossem, no mínimo, bissexuais. Porém, a experiência desse irmão é muito particular e eu respeito como eu respeito qualquer outra pessoa com qualquer experiência sexual. Ok, aí então você continuou indo para a igreja, terminou com a moça, continuou indo para a igreja e começou a se libertar. Eu comecei a perceber que essa libertação da sexualidade não existia, então eu me libertei da ideia que eu precisava me libertar. De reprimir. Isso. E aí eu fui tentar conviver com essas duas coisas, obviamente a igreja sempre bombardeando essa questão e cada vez mais com o avanço de algumas discussões sociais. E chegou um tempo que não dava mais para aguentar isso, né? E nesse mesmo período eu conheci um outro menino nessa construção da minha sexualidade, desconstrução da minha religiosidade. E com esse menino eu me envolvi a tal ponto que... Fora da igreja. A tal ponto que os irmãos da igreja descobriram. Ele chegou a frequentar também por um tempo a igreja que eu congregava, mas era ele de um lado e eu de outro, para que não tivesse nenhuma associação, né? E eu tinha ainda esse medo de ser percebido como uma pessoa gay, então eu não queria proximidade, pelo menos não ali na frente dos irmãos. Só que com o tempo nós fomos entrando no lugar comum da relação e talvez nos descuidamos em algum momento e alguém nos viu, alguém sacou que nós éramos homossexuais e que nós tínhamos um relacionamento. E isso chegou de uma forma muito ruim para as pessoas que congregavam na minha comunidade, a ponto de eu ter sido chamado para tomar uma postura quanto a isso. Você vai renunciar a esse pecado? Essa era a colocação. Mal sabiam os irmãos que eu já tinha feito isso por quase um ano. Uma tentativa de processo de cura ou de libertação, enfim, alguma coisa que revertesse a minha sexualidade. Como eu venho de uma tradição evangélica que não costuma muito ouvir as pessoas, e se Deus falou, pronto e acabou? E aí como é que você discute com alguém que diz Deus me falou? Se a pessoa está dizendo que Deus falou para ela, acabou o discurso, acabou a discussão. Deus falou, você respeita. Eu vim de uma tradição evangélica que não existia diálogo, existia imposição. E que se confundia doutrina bíblica com costume local, regional daquela comunidade de fé. Então, era muito sob a égide da imposição e eu ficava por aquilo mesmo. E quando essas pessoas da igreja começaram a trazer essas questões e palavra de condenação, porque Levíticos 18, 22, com homem não te deitarás como se fosse mulher, abominação é, porque Romanos... Depois do burburinho rolando. Depois das tentativas, inclusive... As pregações a respeito disso começaram a aumentar. Não necessariamente no púlpito, elas sempre ocorreram esporadicamente, à medida que esse assunto ia esquentando no meio social, né, de uma forma geral, a igreja também ia sendo mais incisiva na questão da homossexualidade, pregando contra, claro, sempre, obviamente, mas a questão minha foi porque os irmãos chegavam e diante das minhas questões, do meu caso em específico, citavam versículos de condenação. Citavam versículos antigos do Novo Testamento e diziam, baseados, segundo eles, na Bíblia, o porquê eu estava errado, porque eu estava em pecado e porquê que eu precisava deixar. Quando foi para me ouvir, eles não quiseram saber que eu tinha tentado passar por um processo de transformação e que tudo aquilo que tinham me ensinado havia falhado. Então não existia aquela cura. Quando eu bati firme em cima desse ponto, dessa questão, obviamente o que veio foi uma exclusão da fé, foi uma exclusão do ministério da igreja, porque eu não queria renunciar à minha homossexualidade. Eu questionei se o meu pecado de homossexualidade era maior ou menor, ou tinha igual importância, dos pecados de adultério que eu conheci dentro da igreja, inclusive de líderes, dos pecados de desvio de recursos que haviam dentro da igreja, que eram praticados por líderes, muitos deles, e na minha tradição evangélica, que sentavam no púlpito da igreja e que estavam sempre de terno e gravata, mas que tinham uma vida mais suja do que se podia imaginar ao vê-los num culto de domingo no púlpito da igreja.
Então, essa fala, esse questionamento foi tido como rebeldia, esse questionamento foi tido como alguém que não quer se submeter à liderança da igreja, à autoridade do pastor, e obviamente isso não podia culminar em outra coisa, senão numa expulsão, numa exclusão do ministério da igreja. Então você fez a denúncia? Eu não cheguei a fazer uma denúncia formal ao presbitério da igreja, mas eu de alguma forma expressei a minha revolta, porque aqueles eram casos, e me parece que até hoje são assim, não sei se na mesma denominação que eu congregava, mas em que há muito acobertamento de pecados que parecem não serem tão graves para a igreja. Adultério, por exemplo, envolvimento com corrupção, envolvimento de forma ilícita com a política. E isso tudo me fez perceber o quanto havia uma hipocrisia com relação aos chamados pecados dentro da igreja evangélica. Eu venho de uma tradição que disse durante muito tempo que crente não se envolvia com política. Depois passou a se envolver maciçamente com política. E culminou no fim, pelo menos na realidade de onde eu venho, de estar envolvido em muitos escândalos políticos enquanto igreja. E isso para mim não faz nenhum sentido na coerência da construção da vida cristã. Mas em contrapartida, a minha sexualidade era totalmente incoerente, passível de condenação, inclusive para a exclusão da igreja do ministério. Então, essa fé religiosa que reclama uma verdade quando não a vive de fato, quando não vive essa verdade, não é a fé do evangelho. Talvez seja a fé dos evangélicos. Não de todos, claro, mas de uma grande parcela. Com certeza não é a fé do evangelho. E esses burburinhos chegou ao ouvido dos seus pais? Sim, de uma forma muito negativa, inclusive. Porque eles eram extremamente influenciados pelo pensamento da igreja. Eu acho que não só eles, a grande maioria do público evangélico. E eles viviam bem o relacionamento marido e mulher? Não, os meus pais, os meus avós, que eram a minha referência de paternidade, sempre viveram muito bem o seu relacionamento. Dentro de casa, não? Não tem essa referência. Pelo contrário, eu admiro o relacionamento da minha mãe e do meu padrasto, porque sempre foi uma relação de respeito e de amor mútuo mesmo, assim, sabe? Mesmo ele assumindo você como filho. Exatamente. Nunca houve, assim, um relacionamento prejudicado. A minha base familiar foi uma base correta. Eu poderia dizer que eu não tinha motivos para ser gay, como que se a sexualidade dependesse de um motivo. Mas no que diz respeito à criação, a minha formação sempre foi uma formação extremamente sadia. A minha base familiar sempre foi uma base familiar concisa. Então, eu sou gay porque eu sou gay. Não é porque foi um erro familiar, não é porque foi um abuso sexual, não é porque foi um desvio de caráter, não tem nada disso. Não é porque era um demônio, não é porque era uma doença. É porque essa é a naturalidade da minha sexualidade. Eu sou uma pessoa homossexual. E aí, depois de ter sido expulso da igreja, dos meus pais ficarem sabendo a respeito disso, obviamente, isso foi tratado a partir daquilo que eles criam. E eles criam que isso era pecado. E como é que foi essa conversa? Foi muito dura, porque uma das coisas que eu ouvi da minha mãe é que se eu queria viver essa sujeira dessa vida, eu deveria viver longe deles. Mas nenhum caso na família? Tem primo? Não, distante? que eu saiba até hoje, não. Eu acho que eu sou a primeira pessoa daquele grupo familiar ali. Que assumiu, pode ser. Que assumiu, não sei, não posso dizer pelos outros. Também hoje a família vai crescendo, né? Vai tendo primo que a gente não conhece, aquela coisa toda. E eu não sei falar com certeza. Mas ali, pelo menos da minha geração, daquele meu convívio ali, eu fui o único que até hoje me assumiu homossexual. E aí, isso foi lidado pela minha família de uma forma muito controversa. Eu me lembro que teve uma tia minha que saiu de um outro estado onde ela morava, porque a minha prima contou para ela, meio que em segredo, e essa tia quis meio que fazer uma justiça própria, viajou lá para minha cidade, falou com minha avó, falou com minha mãe, como é que vocês apoiam isso? Ia te mostrar o cinturão da cura. Quase isso, assim. Foi bem, assim, difícil de lidar, porque minha família era genuinamente evangélica, né? E ingenuamente influenciada pela religiosidade. Né? Influenciada por essa religiosidade, né? Então, na minha família se discutia ainda naquela época se a mulher podia cortar o cabelo ou não. Porque isso para elas ainda era pecado. Minha avó, eu nunca vi minha avó de calça comprida. E a separação da sua mãe com seu pai, a gravidez, não foi um escândalo para a família?
Foi por isso, inclusive, que a minha mãe não ficou na igreja durante boa parte da minha adolescência e juventude. Minha mãe voltou para a igreja depois de um episódio da saúde dela, em que ela enfrentou problemas de saúde, passou pelo tratamento de um problema no útero, e aí depois desse problema é que ela foi voltando para a igreja, reconciliando com Jesus, decidiu de fato seguir uma vida cristã comprometida. Acabou indo o meu padrasto também, porque ele não era evangélico, não era convertido, acabou se convertendo. E aí então o meu núcleo familiar mais próximo se fechou ainda mais nessa concepção de evangelho, né? E os seus avós, que diz que avós é pai 2 vezes, né? Pai e mãe 2 vezes. Como é que os seus avós abordaram essa situação? Minha avó, que foi a pessoa mais presente nesse contexto, ela era uma mulher sábia. Eu me lembro que numa das conversas que eu tive com ela, ela me disse: meu filho, eu não consigo entender, mas isso não vai mudar o fato de você ser meu neto. E eu compreendo, ela já era uma mulher no alto dos seus 70 e tantos anos naquela época. Ela já é falecida. Então, meu avô também. Então, eu sei o quanto isso era desafiador para ela, mas eu acho que tinha um princípio, isso é muito claro para mim hoje, isso é muito mais claro para mim hoje, depois que ela faleceu, do que talvez era quando ela estava viva, de que, apesar das limitações geracionais dela, apesar de todos os desafios que ela precisava romper para me aceitar como eu era enquanto seu neto, ela conseguiu me amar independente da minha sexualidade, e ela sempre deixou isso muito bem claro nas nossas conversas. Ela sempre dizia isso: eu não entendo, mas isso não vai mudar o fato de que você é meu neto. Que bacana. Né? Esse era o posicionamento dela. Foi o que te fortaleceu. Foi, muitas vezes era o que me dava de alguma forma alguma esperança. E o avô? O meu avô, ele logo nesse período que eu estava me assumindo, ele em seguida faleceu. Ele já estava enfrentando um processo de câncer, um tratamento de câncer na próstata, já num estágio avançado. E um pouco antes de tudo isso acontecer, ele estava já nesse tratamento bem intenso, e em seguida que eu me assumi, ele faleceu. Ele viveu pouco tempo assim e logo faleceu. Já não tinha mais muitas condições de tratar a respeito de outros assuntos que não da sua saúde, que estava bem deteriorada naquele período. Sua mãe, então, quando ela falou vai viver sua imundice sozinho, foi onde te botou para fora de casa? Como ela viu que eu não ia deixar de ser homossexual, porque na cabeça dela... Você estava com aquele rapaz. Eu estava com aquele rapaz. Na cabeça dela... Ele era mais velho, mais novo? Ele tinha mais ou menos a mesma idade que eu. Acho que ele tinha 2 anos Passava a mais pelo mesmo problema também? Não, ele veio de uma família não evangélica, cristã, mas católica. Católica não tão praticante quanto a minha família era no segmento evangélico. E por algum motivo, talvez por conta dessa não influência tão grande da religião na família dele, na vida dele, ele tinha uma liberdade maior com a família entendia isso de uma outra forma. Então, para ele, isso nunca foi uma questão. Para ele, Deus nunca o rejeitou, a teologia dele não era problemática, a família dele não era problemática, então para ele não era uma questão, era para mim, para minha família. Como é que ele lidava com essa situação? Ele tentava me apoiar. Eu acredito que ele fez de tudo o que foi possível naquele momento, também diante das limitações que ele tinha, a gente era jovem, para de alguma forma conseguir dizer para mim, tá tudo bem, e se a gente tiver que passar por isso, a gente vai passar, porque isso não vai, o fato da família expulsar, o fato da família rejeitar, não vai mudar o que você é. Então você vai ter que encarar isso de todo jeito, né? E foi o que aconteceu. Minha mãe, percebendo que eu não ia deixar a minha sexualidade, como que se isso fosse uma opção, né? Como que se eu pudesse escolher, não, agora eu vou deixar de ser homossexual. Deixei de ser homossexual. Então a minha mãe, percebendo que isso não ia acontecer, ela me colocou para fora de casa. Me lembro desse dia. Foi um dia em que ela colocou todas as minhas coisas em alguns sacos e levou para a porta do apartamento, do prédio onde esse menino morava, e mandou meu padrasto me ligar para dizer: desce aqui, pega suas coisas, para ninguém confundir com um saco de lixo na rua, porque senão você pode ficar sem elas. Sua mãe tomou uma decisão e não quer você em casa. Aquele dia foi o dia que eu realmente entendi que eu ia ter que me virar, que o mundo estava sendo descortinado diante de mim, e que se eu tivesse preparado ou não, eu ia ter que encarar. Você teve medo de Deus te abandonar nessa hora? Eu acreditei que Deus me abandonou, porque eu ouvi a vida inteira que isso era pecado. A minha família me rejeitou, a minha igreja não me aceitava. Então qualquer expressão de Deus que eu pudesse conhecer, quer seja na comunidade da fé, quer seja na família... Você perdeu a referência. Eu perdi totalmente a referência. De amor.
Então, qual era o sentido? E aí, com o falecimento do meu avô, que era a minha figura paterna, sei que o meu padrasto também fez isso, é essa referência até hoje, mas o meu avô era muito mais pela ligação que eu tinha desde a infância e tal. Ao perder o meu avô, então isso mexeu muito comigo, porque me pareceu naquele momento, e era um momento em que eu era muito mais novo, que o mundo estava desabando nas minhas costas. Então só podia que isso era castigo de Deus porque eu era homossexual. Então, no fundo, a igreja estava certa. Eu ia para o inferno. E aí, na minha cabeça, já que eu não consigo deixar de ser homossexual, eu não consegui ir para outras vertentes religiosas porque eu creio no Evangelho. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Eu conheço a Jesus. Eu tenho convicção de que Jesus é o único Senhor e Salvador que existe. Eu não conseguia ir para uma outra fé que confessasse outra coisa que não a Jesus a partir da vivência do Evangelho por meio do Espírito Santo. Eu disse, então, para mim não resta saída. Então, já que eu vou para o inferno, eu vou logo. Porque qual sentido faz você viver tanta exclusão, rejeição, sabendo o tempo todo que você vai para o inferno e você ainda tem que viver, sei lá, mais 30, 40, 50, 100 anos até ir. É sofrimento aqui e vai ser sofrimento na eternidade. Então, quer saber? Eu vou logo. Mas você mergulhou no mundo? Não, eu nunca entrei numa balada gay. Até porque na minha cidade não tinha isso. Você entendeu o ponto-chave da virada que você poderia ter dado para a direita ou para a esquerda e ter destruído a sua vida, ou pelo menos deixado mais tarde, para mais tarde, hoje a sua congregação? Muitas pessoas, na hora que você pensou, se eu vou morrer, vou pro inferno, eu vou pular pro mundo e vou viver do jeito que, né? Do jeito que o diabo gosta, né? Como a gente diria. O diabo gosta, né? Então, assim, eu acho que a sua decisão foi a virada de chave da sua vida, que você poderia ter se estragado a sua vida, mas eu creio que a sua fé, né, falou mais alto do que... Eu não consigo me colocar no seu lugar, sabe? Para pensar como nós evangélicos falamos tanto de Jesus, de Deus, de amor, e ao mesmo tempo damos as costas para uma pessoa que está precisando por uma opção que não é uma não opção, né? Não é uma opção. Eu tenho um irmão, como eu te falei, que envolveu com droga e tal, e eu me afastei. Não é porque eu deixei de amar, é porque eu preferi preservar o meu psicológico. É porque você vê uma pessoa que você ama tanto se autodestruir, isso vai te abalando psicologicamente. Então eu preferi me afastar para me preservar um pouco, né? E eu fico muito feliz com a sua virada de chave. Foi nesse momento que você virou para a direita, né? E hoje está sentado aqui falando da sua vida e da sua congregação. Enquanto às vezes muitos pegaram a esquerda, não estou politizando, tá? Porque hoje tudo é político. Então pegaram um outro caminho e não estão vivos hoje para contar essa história. E a esperança que eu tenho é que a comunidade de fé hoje que a gente construiu, e construiu baseada não só em falar de Jesus, mas em falar como Jesus. Então não só falar em amor, mas viver esse amor na prática, seja esse caminho de esperança, de reconstrução da vida de pessoas que, como eu, chegaram talvez à beira do suicídio ou estão vivendo situações que vão beirar o suicídio, para que, de fato, através da fé em Jesus, através da vivência comunitária num lugar onde você se sinta plenamente acolhido, e eu falo especialmente para os homossexuais que possam nos ouvir, você entenda que Deus, de fato, não faz acepção de pessoas e que talvez a comunidade onde você veio te excluiu, te rejeitou, mas o Senhor te desejou a tal ponto que Ele preparou um lugar para você no reino dEle, há um lugar no meio do corpo de Cristo para que você possa ressignificar a sua história e exercer o seu chamado no Senhor. Amém. Clisma, e aí? Colocaram suas roupas num saco de lixo, colocaram na porta do seu namorado, te expulsaram de casa e você falou, não vou jogar a minha fé fora, vou seguir meu caminho. Eu não sabia como, mas eu sabia que era isso. E eu precisava descobrir como. Quando eu
fui atrás de um psiquiatra, fui conduzido, né, a um psiquiatra, porque eu estava realmente num estágio emocional que eu não ia conseguir mais lidar com aquelas demandas sobre uma depressão muito profunda, tendo tentado suicídio, inclusive, e não tendo sucesso. Eu cheguei numa doutora, a doutora Dirce, que foi minha psiquiatra durante algum tempo, e apesar dela não ser cristã evangélica como eu, ela disse assim para mim: Clisman, qual é o sentido que faz uma fé que diz que Jesus morreu para salvar todo mundo e que todo mundo é pecador? E isso ser um amor tão incondicional ao ponto do pai dar ao seu filho e ele condenar você ao inferno por uma coisa que não é sua escolha, que não é sua opção. Você precisa, eu não sou evangélica, eu não tenho talvez os melhores argumentos para falar a partir daquilo que é a sua convicção de fé, mas tem alguma coisa muito errada em qualquer pessoa, por mais incauta que seja a respeito das coisas da palavra, ela pode perceber que tem alguma coisa aí errada. Então você precisa entender melhor isso, você precisa conhecer melhor. E aí ela foi me incentivando a buscar esse conhecimento, foi me incentivando a de fato acessar a teologia de uma outra forma. E aí eu percebi que eu precisava fazer isso mesmo. Você deixou de ser um crente, só um crente, para ser um estudioso da palavra. Foi aí que eu fui me dedicar ao seminário teológico para estudar de fato a partir das regras hermenêuticas e ter uma interpretação mais coerente. Fui ter acesso ao grego, ao hebraico, para conseguir compreender o que os textos a partir do original estavam querendo dizer. Há uma coisa muito interessante no hebraico, né? O hebraico é uma língua muito ambígua, então uma determinada palavra pode significar uma série de coisas e eu preciso testar o significado de cada palavra na frase para encontrar o sentido daquela mensagem, daquele texto. Às vezes, ao não fazer isso de forma correta, o hermeneuta, aquele que está se propondo a tradução, a interpretação, ele vai reduzir o entendimento naquela caixinha de pensamento que ele formou a partir do texto. E não é isso. A palavra de Deus ela se renova a cada dia. Quanto mais eu cresço no conhecimento, mais eu cresço em graça. E essa graça é favor imerecido. Essa graça é o que me dá condições de saber que eu, mesmo sendo pecador, sou salvo em Jesus para viver uma vida plena com Deus, para viver uma vida plena como homem e como homem de Deus. Você estudou, se preparou, como é que foi a decisão? Por que Brasília? Depois que eu comecei a estudar, lá em Chapecó mesmo ainda, nós iniciamos uma comunidade, nós iniciamos um grupo de estudo lá na minha cidade, com pessoas que passavam mais ou menos ali pelo mesmo problema, porque Chapecó é uma cidade polo do interior de Santa Catarina, mas é meio que uma cidade referência para as cidadezinhas que tem ali na região. Sim. Então, eu fui tendo contato com pessoas que viviam essa realidade em outras cidadezinhas por ali, e a gente foi se juntando num processo de estudo, de compreensão da palavra de Deus, e isso foi crescendo, até que a gente locou o primeiro espaço para organizar a comunidade em Chapecó. Depois disso, eu já fora de casa, sem contato com a família, tendo que me virar. Você foi morar com esse rapaz lá no apartamento? Eu fui morar numa república, na verdade. Eu fui dividir apartamento com outras 4 meninas. Uhum. E aí cada um tinha o seu quarto ali e nós fomos dividir aquele apartamento para diminuir os custos, porque eu estava iniciando a minha vida, eu precisava ter condições. E sem contato com a mãe? Sem nenhum contato com a família. Padrasto? Sem nenhum contato com a família. E aí, nesse processo, eu também trabalhava numa empresa durante o dia, né? Era funcionário, e essa empresa me convidou para fazer alguns cursos de formação. Ali dentro eu fui crescendo e fui assumindo outros lugares. Apareceu uma oportunidade de ir para Curitiba. Sua formação é? Eu sou formado em teologia e agora em direito também. Você se formou em direito. E por conta da teologia, por conta do trabalho, melhor dizendo, eu fui viver algumas oportunidades em Curitiba, no Paraná. Tive que deixar aquela comunidade. E aí lá em Curitiba é que eu fui iniciar novamente uma comunidade do zero. Aquela ficou em Chapecó, Sim. Continuou em Chapecó, com outras pessoas, continua. E eu fui para Curitiba para poder... Uma célulazinha que você deixou lá. Isso, para poder começar lá. De Curitiba, isso eu era vinculado, filiado à primeira igreja inclusiva que eu cheguei, que foi a igreja que me recebeu, que Sim. me ajudou nesse processo de conhecer a teologia inclusiva e tudo mais. Essa igreja que eu fazia parte não tinha sede em Curitiba, então eu logo pensei em abrir uma unidade da igreja ali. Sim. Mas o meu pastor me pediu para que eu fosse em missão para Natal, Rio Grande do Norte. E eu aceitei esse desafio. E o trabalho? Me desliguei daquele trabalho, daquela empresa que eu fazia parte, e fui para Natal. Lá eu fui viver minha experiência pastoral mais intensa. Sim. Isso era 2014. Mas para o seu público?
para o meu público, porque era uma igreja já inclusiva que acolhia as pessoas LGBTs. E lá eu fiquei durante 1 ano e meio, talvez, mais ou menos isso, pastoreando essa comunidade e tendo as minhas experiências, não só ali em Natal, mas como em vários outros estados ali do Nordeste brasileiro. E aquele relacionamento com aquele rapaz acabou? Acabou, ele ficou na cidade em que eu estava, ele não quis sair, ele quis ficar lá, o relacionamento acabou e eu fui viver a vida que... Curitiba, depois? Depois Natal, no Rio Grande do Norte. De Natal, eu voltei para Curitiba. Não voltei para morar a princípio, voltei para visitar familiares, porque eu tenho familiares lá em Curitiba. Tanto por isso que inicialmente eu mudei para lá quando saí de Chapecó. Eu já tinha, de certa forma, algumas pessoas que, por não fazerem parte daquele núcleo mais próximo ali de Chapecó que havia me rejeitado, eu talvez poderia ter algum contato com esses familiares em Curitiba de uma forma mais amistosa, para ter sensação de pertencimento de família e ali poder construir minha vida. Quando eu de Natal voltei novamente para Curitiba, em seguida foi o falecimento da minha avó. Foi quando nós perdemos a minha avó, isso foi 2015. E aí eu decidi que eu não queria ficar tão longe assim daquele grupo familiar, que apesar de não ser o mais próximo desde a minha infância, ser um núcleo familiar que esteve por ali, mas não era tão próximo assim, era o lugar onde eu tinha uma sensação de pertencimento de família. Eu percebi que, de certa forma, eu mendigava essa atenção, esse relacionamento familiar, e qualquer coisa que me oferecessem para mim era ótimo, era bom. E aí eu fiquei em Curitiba em 2015 e em outubro de 2015 nós fundamos ali a Arena, que é a comunidade que eu pastoreio hoje aqui em Brasília. Você fundou lá em Curitiba? Fundamos em Curitiba, começamos lá em Curitiba, até hoje continua lá uma congregação dirigida pela pastora Helena, que é uma mulher de Deus lá em Curitiba e que continua pastoreando essas pessoas. É sua discipulada? Isso, foi uma pastora que eu formei ao longo desse processo. E depois surgiu a oportunidade de eu vir para Brasília, começar uma comunidade aqui. Brasília, para mim, se tornou muito significativo por ser a capital do país, e eu creio muito que a forma como nós nos movemos espiritualmente falando, inclusive na região onde a gente está, tem um significado para aquilo que Deus quer fazer a partir de nós. Então, ter uma igreja que acolhe as pessoas LGBTs nesse movimento profético, apostólico, espiritual, na capital do país, significa o fato de que nós estamos ocupando aquilo que governa o local, a região que governa o Brasil como um todo. E nós cremos que a partir daquilo que é a nossa manifestação espiritual, a nossa manifestação profética, Deus vai estender esse governo para todas as outras regiões do Brasil, a ponto de alcançar pessoas LGBTs, talvez nos locais mais longínquos desse país, para dizer para elas que, de fato, Deus não faz acepção de pessoas. E hoje a Igreja Church, Arena Apostólica Church, está em Taguatinga, na CSE, né, lá no Pistão Sul. Isso. Em Taguatinga. Em frente à estação de metrô Taguatinga com cultos. Cultos aos domingos às 18 horas e às terças-feiras às 20 horas. 20 horas. Além de ser presencial lá no templo, a gente também tem transmissão pelo nosso canal do YouTube e também pela nossa página no Facebook. Que vai estar passando aqui durante todo o nosso bate-papo, vai estar passando nas redes sociais minha, dele e da igreja. Vamos lá para o nosso quadro Curte ou Esquece, Clisman? Bora lá. Você tem um compromisso na TV agora há pouco, então vamos fazer um curte esquece um pouco corrido, mas vamos lá. Curte ou esquece com Clisman Toniaso. Mistura de alemão com italiano. Isso aí. Primeira diretor, Arena Church Apostólica. Acabamos de falar dela aqui. Ah, com certeza eu curto ela, né? Claro que curte a Arena Church Apostólica, que está localizada lá no Pistão Sul, na CSD 6, com cultos domingo às 18 horas e nas terças-feiras às 20 horas. Isso mesmo. A Arena é como se fosse uma filha para mim, porque é dali que saíram as minhas melhores experiências como cristão, e é dali que eu tiro talvez as maiores lições para evoluir como ser humano. E lá pode chegar alguém e falar como eu faço, e você sabe como faz, né? Sim, com certeza. Você jamais vai dizer para a pessoa, eu não sei mais o que eu faço com você. Com certeza. E é importante dizer que a Arena não é só uma comunidade que acolhe pessoas LGBTQIA+. A Arena é uma comunidade para todas as pessoas, inclusive para pessoas heterossexuais, inclusive para os pais, para as mães, para os avós, para os tios, para os familiares que querem conseguir entender como lidar com a realidade da sexualidade e da fé,
com os conflitos que talvez tenham a partir das suas congregações de origem, porque condenam a homossexualidade. Então lá todos são bem-vindos. Nós entendemos que não dá para fazer acepção de pessoas. E eu já fui convidado e é claro que eu vou lá assistir o culto do meu amigo aqui, o pastor Clisma. Vai ser muito bem-vindo. Claro que curte. Próximo diretor. Parlamento de Uganda aprova projeto de lei que prevê prisão de pessoas LGBTQIA+. Notícia 61 Podcast, 61 Notícias. Pena será aplicada a quem tiver relações homossexuais ou identificar como LGBTQIA+, segundo medida. Vamos lá, vamos explicar o LGBTQIA+. Todo mundo fala, o que é isso que sempre aumenta? Vamos lá, Clisma. L de lésbica. Lésbicas. São mulheres. São mulheres. Que têm atração por as mesmas mulheres. Isso. No direito nós estudamos isso, né? É. Lá na ilha. L de Lesbon, né? Isso. G. É G de gay. De gay. O gay, qual que é a diferença de falar? Viado, gay. Viado é ofensivo? Talvez seja, né? Se você usar isso de forma pejorativa, eu acho que geralmente é. A palavra gay é uma palavra para designar a pessoa, o homossexual masculino. É assim que a gente geralmente designa o homossexual masculino. O gay não ofende. O gay não ofende. Eu, pelo menos, não conheço nenhum gay que se sinta ofendido por se chamar mas gay. Mas o viado ofende. Pode ser que sim. Tem alguns que não. Mas quando ele vem de forma pejorativa, com certeza vai ofender. Tá, ok. E o B? O B são dos bissexuais. Bissexuais. Então, nós temos lá as lésbicas, os gays, o bissexual, o T. As pessoas transexuais, que podem ser tanto homens transexuais como mulheres transexuais. Que é aquele caso que eu vi na novela, que é o caso do... Seu esposo até me corrigiu, o Tami. O Tami, isso mesmo. Ele é uma mulher, olha no espelho, vê uma mulher, mas ele por dentro do pensamento é masculino. Eu talvez descreveria da seguinte forma. É uma pessoa que se identifica com o gênero oposto. Então talvez ela nunca nem se viu como mulher, nem se percebeu mesmo tendo seios ou qualquer outra coisa como uma mulher. Ele, o Tami, sempre se viu como homem. E ele fez uma redesignação do seu corpo, uma adequação do seu corpo para então corresponder ao seu gênero de fato. E tentou como você, né? Sim. Durante muito tempo ele tentou. E graças a Deus pela vida do Tami, porque ele é um exemplo de que é possível ter plenitude, ser humano, ser de Deus, porque hoje o Tami exerce a fé cristã também, então ser do Evangelho de Jesus e ser uma pessoa transexual. A mãe parece que a princípio não aceitou, né? Mas hoje já olha com outros olhos, já estão em harmonia, a família toda está harmonizada, né? É isso mesmo. E tanto para homens como para mulheres trans. Também tem homens que trans se identificam com mulheres. Isso. Na verdade, são pessoas que são mulheres, nasceram biologicamente com o sexo masculino, mas sempre se identificaram a partir do gênero com o sexo feminino. Então nós consideramos que, apesar da genitália masculina, sempre foram mulheres e agora passam por uma readequação do seu gênero, quer sejam por cirurgia de redesignação ou não, mas se identificam, passam por uma transição e se identificam com o gênero diferente da sua origem. Você concorda com um projeto que tem de fazer a cirurgia de troca de sexo sem autorização dos pais? Chegou a se falar em 12 anos, a partir dos 12 anos. Eu acho que isso é uma discussão que precisa ser mais aprofundada. Obviamente, uma criança, um adolescente, um pré-adolescente, ele não tem capacidade civil de responder pelos seus atos. Então, eu acredito que ele precisa ser tutelado pelos seus pais, pelos seus responsáveis. A depender de como essa discussão se dê, a grosso modo, eu não sou favorável dessa condição de que a criança tome decisão por si só. Eu sou favorável de que isso seja feito através de um acompanhamento, inclusive dos seus pais, dos seus responsáveis, com um psicólogo, no sentido de entender a condição daquela criança, não de orientar qual vai ser a identidade de gênero dela, mas de entender qual é a condição dela, para que à medida que isso for amadurecendo na própria criança, isso de fato aconteça, mas aconteça pela maturidade dela e debaixo do consentimento de seus pais. Até porque vai ter relação sexual a partir de 15, 16 anos. Né? Então, a grosso modo, essa discussão, eu ainda acredito na tutela dos pais sobre a criança, sobre o incapaz. Mas, à medida que essa criança evolui, ou o tema se discute dentro de outras perspectivas, aí o meu posicionamento
tende a ser o mais coerente e justo com aquilo que é, de fato, a realidade das pessoas transexuais. Pastor Clisma, a letra Q significa o quê? Significa aquela pessoa que está no gênero fluido, que ainda está se descobrindo e que não prefere se determinar nem pelo gênero masculino ou feminino. É a pessoa queer. Ela é indeterminada naquele momento. Talvez a gente pode dizer o gênero fluido, né? Sim. Letra I. Letra I são os intersexuais, antigamente também chamado de hermafroditas, né? Sim, são as pessoas que de alguma forma transitam aí em ambas as questões da sexualidade humana, ou pelo menos das genitálias, e podem, a partir de uma cirurgia de redesignação, conseguir definir a sua sexualidade. Letra A. São os assexuais, são aquelas pessoas que não têm nenhuma preferência sexual, e isso não significa dizer que eles não que eles não têm uma afetividade, né? Então, as pessoas assexuais, elas têm uma preferência pela não prática do ato sexual. Tá tendo na novela agora. Né? É. Está sendo debatido esse assunto. Eles têm essa preferência pelo não ato sexual, mas isso não quer dizer que eles não sejam afetivos. Eles podem ter uma relação afetiva, mas apenas não têm essa preferência pelas relações sexuais, quer sejam homossexuais ou quer sejam heterossexuais. Ou seja, não tem preferência, de fato, por relação sexual alguma. E vem o mais. O mais são todas aquelas outras identidades de gênero e expressões de sexualidade possível ao ser humano. Como são várias outras, que inclusive algumas ainda estão em construção no próprio conceito social, então o mais, para que a gente não fique acrescentando mais letras e talvez torne a nomenclatura difícil de pronunciar e até de entender, o mais serve para acolher essas demais expressões de sexualidade. Então seria ali, se eu pronuncio certo, subgêneros? Eu não sei se subgênero seria a melhor palavra, mas... Multigêneros, talvez. Porque nós temos aí o gênero fluido, nós temos aí uma série de outras questões, que nós temos os agêneros, que não se identificam nem com homem, nem com mulher, no sentido de que eles podem ser o que eles quiserem. Então, por exemplo, aquela pessoa que se veste como uma mulher ou se apresenta nas suas vestimentas do gênero feminino, atribuída ao gênero feminino, mas tem barba, por exemplo. Recentemente aqui na UNB, eu acho que nós tivemos um caso desse. Eu vi um rapaz que queria entrar no banheiro, estava de sapato. Isso, e aí gera toda uma polêmica e tal. Essa seria uma condição, talvez, de agênero. Não sei se é assim que ele se identifica. Também você está vendo como é um assunto que precisa ser tratado o mais rápido possível. Pessoas estão morrendo, pessoas estão sofrendo. E isso é um debate que a sociedade precisa realmente trazer para esse congresso que discute tanta coisa, né, que não é de prioridade, como uma situação dessa, e ficar postergando essa situação que tem... Isso é saúde pública, né? Com certeza. É saúde pública. Então aí o Parlamento de Uganda aprovou um projeto de lei que prevê prisão de pessoas LGBTQIA+. É uma ignorância. E é interessante porque Uganda é um país de maioria cristã. E apesar de ter a maioria cristã, ou seja, aquilo que o Evangelho prega como justiça, eles estão cometendo um ato completamente de justiça, inclusive ferindo a liberdade individual das pessoas, coisa que nem o próprio Deus faz quando ele não obriga, por exemplo, as pessoas a aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador. É o que eu falo para muitas pessoas. Falam assim, Deus te deu a vida e falou, me ame ou não. Então não dá para entender um país de maioria cristã que não consegue fazer o que Cristo fez, se entregar pelos outros e não condenar os outros. Curte ou esquece? Esquece, com certeza. Claro que Pastor Clisma esquece essas prisões em Uganda. Próximo diretor. Menino viraliza nas redes sociais com fantasia de Mulher Maravilha. Amem seus filhos, diz mãe. A sociedade não está preparada para ter um modelo de família como a nossa, com um filho que gosta de brincar com tudo que é livre, afirma Malene Couto, Lisboa. Isso aí é a matéria do G1. Eu penso que a criança, na sua inocência, na sua ingenuidade, não difere o que é de menino o que é de menina. Recentemente nós tivemos aí uma ministra que se dizia dos direitos humanos e da família, que determinou, na sua, talvez, prepotência, como sendo azul de menino e rosa de menina.
Criança não faz diferenciação de cor, criança não faz diferenciação de brinquedo. Criança tem um mundo lúdico e nesse mundo lúdico ela desenvolve não só o seu caráter, mas inclusive a sua sexualidade, que vai ser expressa, obviamente, no seu tempo de maturidade, que só deve ser praticada, obviamente, no seu tempo de maturidade. Então eu não vejo essa atitude como chocante, eu vejo essa atitude como a realidade dos fatos. Eu, por exemplo, quando menino, não gostava de jogar futebol. Eu também até hoje. Eu não gosto nada que tenha homem junto. Tem um monte de homem jogando bola, então vou pro outro lado. E agora você imagina se essa criança, ao invés de poder brincar com aquilo que é lúdico para ela, for obrigada a brincar com aquilo que os adultos determinam como sendo de menino e não de menina. Então isso não tem nada de chocante, isso é o lúdico dessa criança. E também, se tem um sinal de alguma coisa, já é hora de se observar, né, Clisma? Claro, é hora de a criança entender. Já é hora do pai e a mãe já olhar, opa, peraí. É hora de ser construído no interior dessa criança, por meio do acolhimento dos pais, a verdade de que ela é amada e vai ser respeitada independentemente de qualquer coisa, ou até mesmo da ideologia dos pais a respeito daquilo que ela vem a ser na sua maturidade. Isso vai fazer com que as relações familiares sejam fortalecidas. Isso vai evitar, por exemplo, que uma série de problemas de saúde psicológica se desenvolvam numa criança que na sua fase adulta se identifica como uma pessoa homossexual. Isso vai preservar, inclusive, as relações familiares entre pais e filhos. Então, se todos os pais tivessem essa atitude dessa mãe, com certeza, talvez a nossa realidade familiar seria totalmente diferente. Curte? Com certeza, eu curto. Próximo diretor. Pastora Flor de Lis e o seu neto, o atual pastor, que esses dias apareceu em cenas com o rapaz na cama, depois negou. E o rapaz abriu o jogo, disse que é verdade, que os dois tinham uma relação. E agora eu acho que ele está tentando não perder o público dele, né? Flor de Lis revelou-se como talvez a cara da hipocrisia evangélica brasileira, né? Quantas vezes eu ouvi dos púlpitos onde Flor de Lis pregou a condenação à homossexualidade, a defesa da tal família tradicional brasileira, e por fim ela acaba matando o seu próprio marido por questões que só Deus sabe exatamente quais são, e se revela aí não só o assassinato de uma pessoa, mas uma trama familiar difícil de explicar, e não é de uma família gay, e não é de um casal homoafetivo que quer adotar uma criança que não tem lar. É de uma família tradicional brasileira, evangélica. Eu acho que é a hipocrisia sendo denunciada pela justiça do próprio Deus, para além da justiça dos homens. Tá ali ainda, não li, ó. Atrás de você ali. Pode pegar ali, Clisman, por gentileza. Esse? É uma que tem lá na capa. Se não for, acho que é o último lá. Esse aí, pode pegar. Livro do nome do meu amigo o repórter Ulisses Campbell, né? Aqui ele revelou a pastora do diabo aqui, né? Deixou uma dedicatória aqui para mim. Eu ainda não tive tempo de ler, mas vou ler, viu, meu querido Ulisses? Parabéns aí, seus livros estão espalhados pelo Brasil inteiro. E isso que o Clisman falou é a mais pura realidade, né? Pegou os porões lá da comunidade evangélica e vomitou na cara da sociedade. Uma coisa que eu acho importante dizer é que desconfie de todo mundo que tentar pegar você pelo discurso de defender a família tradicional brasileira como que se ela precisasse ser defendida, no sentido de que ela está sob ameaça. Vou fazer um parênteses aí, juntamente com você, uma visão que é minha, não sei se eu estou errado, mas eu vou me posicionar aqui. Eu acho que a mesma coisa que às vezes muitos partidos políticos têm feito com a causa de vocês, sabe? Quer trazer para si a luta, sendo que vocês têm condições de estar lutando propriamente. Então o partido vai lá, pega a causa de vocês e traz como se fosse para eles. Mas faz aquilo ali, você que não vê, que não é de coração, sabe? Não está ali fazendo, porque
eu acho que eu não posso falar, eu posso sentir, me colocar no seu lugar e sentir a sua dor, mas eu não posso falar da sua dor, como você sofreu. Eu posso imaginar como você sofreu, como diversas pessoas sofreram, né? Aí você vê uma pessoa dessa bater no movimento de vocês assim, e depois você olhar e falar que quantos de vocês são bem mais honrados do que essa mulher que estava no púlpito. Foi uma vergonha pra gente, né? Mas é bom. Eu gosto que às vezes Deus lava. Deus lava a comunidade evangélica para essa hipocrisia. Porque você não vê católico apontando o dedo para os outros. Raramente. Agora o evangélico todo o tempo está julgando. Sabe? Beber vai para o inferno. Ajoelhou diante do santo vai para o inferno. Tudo vai para o inferno, saca? Acho que cada um... Eu não sou um exemplo de crente, né? Para muitas pessoas, falo palavrão, né? Sou explosivo, mas Deus conhece o meu coração. Sabe o quão bom eu tento ser diariamente, olho para o espelho, tento me corrigir nas minhas falhas, anoto as minhas falhas, preciso melhorar nisso, preciso naquilo. É individual de cada um. A comunidade, a gente está lá aprendendo a palavra de Deus, né, e colocando diariamente no nosso... E eu acho que mais do que os nossos méritos ou deméritos é a graça de Deus, né? Não existe ninguém que possa fazer mais para que Deus o ame mais ou faça menos para que Deus o ame menos. Deus é incondicional no seu amor. E se não fosse as misericórdias do Senhor, todos nós seríamos consumidos, com certeza. Mas é graças a Deus pelas suas misericórdias que nós não somos consumidos. Clisma, eu acho que se esse rapaz parasse de lutar com ele mesmo e assumisse e tivesse uma posição como a sua, né, eu acho que ele poderia transformar essa família, né? Porque eu acho que verdade traz a luz. Então, assim, se é gay, tem que assumir que é gay e tem que ir lá. Então, você pastor, não, porque senão eu vou perder meu público, né? Então, que perca o público. Vai procurar seu público. Eu não sei exatamente qual é a sexualidade dele, a orientação dele. Acho que também isso é uma coisa da vida privada, mas é fato que não se posicionar pode trazer tantos prejuízos quanto se posicionar. Então, obviamente, a gente só tem a palavra dele para acreditar e tem que respeitar aquilo que é a decisão dele. Mas se porventura ele for de fato uma pessoa homossexual e se porventura em algum momento ele ouvir a respeito desse podcast, saiba que sem comunidade para congregar e sem local para poder exercer sua fé e seu ministério, ele não vai ficar. Ele vai ter, pelo menos na arena, um espaço para que ele saiba que Deus o ama e que Deus de fato não faz acepção de pessoas. E eu vou convidá-lo para vir aqui no podcast. Viu, produção? Já pode mandar o convite aí pro rapaz, trazer ele aqui no podcast e vamos falar do Clisma para ele, falar da história. Vou trazer você no dia que ele vier aqui. Com certeza, estou à disposição. Vou trazer vocês, tá ok? Curte ou esquece? A Flor de Lis, não. E o rapaz? Com certeza, não. Ele, eu posso curtir, sim. Acho que posso. Pode nos surpreender, né? Com certeza, espero que sim e tenho o meu apoio. Próximo diretor. Aí o Tami. Tami Miranda é uma referência, um exemplo, é uma figura nacional que deu sua cara a tapa para muita crítica, mas que tem vencido na vida, né? Tá aí, se elegeu vereador, se eu não me engano, né? Ele se elegeu, cidade de São Paulo. Não sei se... com certeza ainda está no mandato, porque o mandato ainda não terminou. Termina aí, né? Nessa próxima eleição que vai ter municipal. Então, é o exemplo de alguém que representa, é o exemplo de alguém que tem feito a diferença para a comunidade LGBT como um todo, mas sobretudo para as pessoas transexuais. Com certeza eu curto o Tami Miranda. Claro que o pastor Clisman curte o Tami Miranda e pode mandar convite para o Tami também, tá produção. Próximo diretor. Tá aí o nosso pastor. Esqueci o nome dele. Marcos Feliciano. Marcos Feliciano. Vem da mesma raiz denominacional que eu venho. Um cara que contribuiu muito para
para o evangelho pentecostal no Brasil, para a propagação das igrejas evangélicas pentecostal. Mas eu acredito que foi alguém que se perdeu nas ideologias fantasiosas da sua carreira política e esqueceu da essência do evangelho. Eu já admirei muito o pastor Marcos Feliciano. Acho que ele contribuiu muito mesmo para a igreja evangélica, principalmente pentecostal. Mas, infelizmente, o posicionamento do pastor Marcos Feliciano não tem refletido Jesus. E não porque ele defende esse ou aquele lado, é porque ele não consegue, de fato, compreender o papel dele enquanto um parlamentar. Ele pensa em promover justiça ou, não é nem justiça, proteção para um grupo. E não pensa em ser um expoente de justiça para todos quanto ele pode ser naquela condição de parlamentar. Então, gostaria de dizer o contrário, mas pastor Marcos Feliciano esquece. Próximo diretor. Aí, Nicolas Ferreira, atual deputado federal, ex-vereador por Belo Horizonte. É o menino Bolsonaro. Para mim esse menino é uma piada. E das piadas que eu tenho visto na política desse país, uma das piadas de mais mau gosto que existe. Porque ele está tentando surfar nessa onda da direita extrema, que não discute política, que só faz ataque. E vem com chavões de defesa disso e daquilo, quando na verdade só faz atacar todos a partir de falas descontextualizadas, a partir de argumentos totalmente desrespeitosos. Eu acho que se prestar o papel que ele se prestou nesses últimos dias, indo para a tribuna lá, colocar uma peruca e debochar e contribuir para a violência com as pessoas trans, porque é isso, o que ele fez foi uma contribuição para a violência contra as pessoas trans. Nós somos um dos países que mais mata pessoas transexuais. E um parlamentar que foi eleito democraticamente pelo povo brasileiro, que está ocupando legitimamente um cargo... O mais votado. O mais votado de Belo Horizonte. Se prestar um papelão desse, não tem outra palavra para chamar esse menino senão um moleque. Alguém que precisa entender o sentido da democracia, alguém que precisa entender o sentido da representatividade e pelo menos se portar com um pouco mais de respeito e postura dentro do parlamento. Infelizmente, talvez os piores exemplos na política da nossa nação dos últimos anos tenham vindo do público evangélico. Eu acho que o Nicolas precisava ter um encontro com você, conversar com você, bater um papo com você, para ele entender o tamanho da causa de vocês, que é uma causa nobre, né? Mesmo jeito que morreu gente na pandemia, dentro da causa de vocês tem muita gente morrendo. Enquanto a gente está fazendo esse podcast, tem gente morrendo, tem gente sendo violentada, morrendo. Tem gente sendo massacrada pelo discurso de ódio. Ele poderia chegar na tribuna, ter falado sobre o assunto seriamente, né? Tratado com o devido respeito, com a devida seriedade. Também achei que foi desnecessário o pronunciamento dele. Poderia usar essa popularidade dele para trazer a público temas que são bem relevantes. Ou pelo menos discutir o assunto com um pouco mais de classe, com um pouco mais de verdadeiro sentido de contribuição, espírito de contribuição para o debate. E não fazer essa besteira que ele fez a partir lá do parlamento, do Congresso. Então, eu estou à disposição para debater com esse cara, porque simplesmente ele precisa ter uma aula de vida em sociedade e de convivência com as diferenças. Produção, pode mandar o convite aí pro Nicolas. Vamos chamar o Cleisman também aqui, ver se a gente coloca na cabeça dele aí que isso é uma causa séria. Pelo menos ele coloca na cabeça uma coisa que preste, não uma peruca para debochar, né? Saúde pública, não é para ser brincadeira, não. Curte ou esquece? Com certeza eu esqueço. Esquece Nicolas Ferreira, próximo diretor, pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus de Madureira, né? Não, ele é da Vitória em Cristo. Mudou. Ele mudou, ele precisa ser o rei da cocada preta, Vitória ele tem que ter a igreja dele, a igreja é dele. Isso é nitidamente sabido por quem é do meio evangélico, principalmente quem veio da Assembleia de Deus. Aliás, a dissidência dele
do movimento mais tradicional das Assembleias de Deus no Brasil é exatamente porque ele não conseguiu ser presidente da CGABD, que é a maior convenção da Assembleia de Deus no Brasil, né? Então, essa dissidência fez com que ele fundasse a sua própria convenção chamada Vitória em Cristo, Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Uma figura... Já admirou ele em algum momento da sua vida? Nunca, nem o tom de voz. Me incomoda. Até o tom de voz dele me incomoda, porque é uma pessoa que só sabe falar gritando, e não que eu não seja pentecostal, e o pentecostal, de certa forma, valoriza um pouco essa coisa da fala mais incisiva, do grito, mas é o descontexto mesmo, é o destempero, é você perceber como uma pessoa pode usar do seu nível de influência para disseminar tanto ódio. E como é que ao longo da sua trajetória pastoral ela pode se contradizer tanto? Porque já foi contra a teologia da prosperidade, hoje é alguém que praticamente prega a teologia da prosperidade. Já disse tanta coisa de um jeito e hoje está dizendo de outra, que a minha impressão é que ele dança conforme a música. Então já teve do lado da esquerda, agora é extremamente direita. E aí vai justificando isso para um público que parece que ouve sem pensar, sem fazer a crítica. Idolatria. E só vai alimentando uma personalidade que para mim é fantasiosa. Silas Malafaia precisava se converter ao evangelho mesmo de Jesus. Curte ou esquece? Esqueço totalmente. Próximo diretor, Jair Messias Bolsonaro. Eu acho que ele fez tanta besteira. Eu acho que a questão sobre Bolsonaro não é esquerda ou direita, não é se o Lula era melhor ou pior. Eu acho que a questão... ser pai do Nicolas, né? Eu acho que se eu fosse espírita eu até arriscaria uma teologia aqui sobre isso. Mas como eu não sou e respeito muitos irmãos que são espíritas, o que eu quero dizer é que Bolsonaro perdeu uma grande oportunidade de fazer a diferença. Para além das suas questões... suas posições político-partidárias, se mais à direita ou se mais ao centro. Eu acho que Bolsonaro falou muita besteira. Desnecessário. Se comportou como um político em campanha depois que já estava eleito. Isso foi desrespeitoso com as pessoas que perderam familiares na Covid. Isso foi desrespeitoso por inúmeras vezes com jornalistas que estavam fazendo o seu trabalho. E eu sei, todo mundo sabe, a mídia não é totalmente isenta, tem tendências, mas isso não é de hoje. Não era ele com posicionamento agressivo, enquanto presidente, que ia mudar essa realidade. Podia até denunciar as mídias tendenciosas, mas não debaixo de grosseria e de afronta ao trabalho jornalístico. Então, acho que isso foi totalmente desproporcional e não combina com a figura de alguém que ocupa um alto cargo no país como o presidente da República, e na época ele era então o presidente. Teve falas extremamente homofóbicas, tentou até trazer algumas pessoas LGBTs para o seu lado, a fim de tentar melhorar a sua imagem, mas não conseguia lidar com o decoro que o cargo de presidente exige na nação. Então você não é obrigado a dizer aquilo que você não de fato tem como convicção, não acredita, mas você, na condição de um presidente, você é obrigado a respeitar e a promover um discurso de diálogo. Eu acho que nesse sentido, o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, faz muito melhor. Falar dele daqui a pouco. Tá bom. Mas enfim, Bolsonaro, por tudo aquilo que ele fez ao longo desses 4 anos, e principalmente pelo que ele fez contra a comunidade LGBT, eu esqueço. Próximo diretor, Luiz Inácio Lula da Silva. Uma figura controversa, que eu acho também perdeu a oportunidade de ser um grande referencial para esse país. Não acredito que todas as acusações de corrupção contra ele são verdadeiras, mas não acredito que todas são falsas. Eu acho que, como todo mundo que chega em altos cargos dessa nação, políticos, infelizmente, pelo próprio sistema como ele está posto, se corrompe. E eu acredito... Ou sai, né? Ou sai. Então, como não sai... No fundo, eu acredito que houveram, sim, corrupções no governo do PT. Eu acho que muitas coisas estão provadas. Acho que muitas coisas a respeito do processo como Lula foi julgado foram com certeza indevidos. Não houve de fato
um processo que provasse nos autos a culpabilidade dele. As provas são muito frágeis. Acho que é tão fato que aquele processo contra o Lula era uma espécie de perseguição política que está aí. O juiz que dizia não se envolver nunca com a política está mais envolvido que tudo. Os promotores do caso que disseram que estavam trabalhando aí, né, nessa ideia de isonomia e legalidade estão na política também, foram eleitos deputados, alguns estaduais, alguns federais. E para mim isso soa muito incoerente com a ideia de justiça. Então, eu acho que atribuiu-se uma culpa ao Lula que talvez não era exatamente aquela proporcional ao discurso midiático, ao discurso inclusive jurídico, mas isso não quer dizer que eu não acredite que ele não tenha se envolvido com atos de corrupção. E isso também não quer dizer que eu acredite que o Lula seria a melhor opção para o governo do país. Curte ou esquece? Apesar de todas essas controvérsias, pela história dele, pelo bem que ele fez ao país, eu curto o Lula, sim. Próximo diretor. Esse é o Enzo. É um irmão lá da nossa comunidade de fé. É um homem trans. É um menino que cresceu na Assembleia de Deus de Belém do Pará, debaixo de uma opressão muito grande. O sonho dele era tocar bateria na igreja. Mas como ele não tinha feito a transição de gênero, e naquela época bateria já era uma evolução ter na igreja Assembleia de Deus daquela época. E na época ele, na condição que ele tinha, como as pessoas o identificavam no seu gênero, tocar bateria então era um escândalo total. Teve que se afastar da igreja, viveu um processo. Uma mulher, né, ainda? Um homem que era visto, determinado pelos outros como uma mulher, sofreu afastado da igreja e chegou na nossa comunidade de fé tímido, sem saber exatamente como... Já aqui em Brasília. Sem saber como as coisas iam acontecer para ele, principalmente porque ele é uma pessoa transexual. E foi um desafio para ele se envolver de forma a acreditar que ele podia ser amado e respeitado como ele era. Isso tem alguns anos, acho que uns 2 anos ou 3 anos, não sei, que o Enzo está na nossa comunidade. Mas, de fato, hoje o Enzo é um dos nossos componentes do Ministério de Louvor, toca bateria na igreja e, diga-se de passagem, toca maravilhosamente bem. É uma pessoa que tem uma história linda de vida e que enfrentou todos os seus desafios, superou seus traumas para poder declarar como uma pessoa transexual que Deus, de fato, não faz acepção de pessoas. É um testemunho vivo de que Deus é amor. Curte? Totalmente, eu curto demais o Enzo. Claro que o pastor Clisman curte o... Enzo. Isso. Grande abraço, Enzo. Próximo diretor. Tá aí. Esse é o meu querido namorado e quase marido. Casaremos nesse ano, se Deus quiser. Arthur Vieira é alguém com quem eu tenho uma história longa, já fazem alguns anos que a gente se conhece. E entre tudo Antes de vir para Brasília? Antes de vir para Brasília, inclusive. E apesar de todos os desafios da nossa história, hoje a gente está junto e eu sou grato a Deus pela vida dele. Alguém que é um incentivador do meu ministério, alguém que é totalmente assim cuidadoso, detalhista, que cuida não só de mim, mas cuida daquilo que ele sabe que é importante para mim. E eu não tenho outra palavra para dizer para ele, senão que ele é o amor da minha vida mesmo. Ele é o homem da minha vida, eu amo. Está aqui na minha frente esse jovem. Me convida para o casamento, hein? Tá convidadíssimo já, mais que convidado. Arthur, né? Arthur Vieira. Arthur Vieira. Claro que o Clisman curte, seu esposo, o seu namorado, né? Arthur Vieira, que acompanha ele aí nessa jornada dele com tanto carinho, com tanto zelo. Com certeza. Né? Próximo diretor. Um pastor que é referência, apesar de eu saber que publicamente ele tem posicionamentos a respeito da homossexualidade, mas nunca de forma desrespeitosa e sempre aberto a uma construção. Esse é o pastor Paulo Borges Júnior, da Igreja Cristã Sal da Terra, alguém que eu admiro, alguém que eu ouço, alguém que realmente é uma referência, apesar das nossas divergências, porque eu acho que a beleza do Evangelho não é
não é fazer com que as pessoas sejam iguais, mas a partir da diversidade promover a unidade. E eu posso dizer que eu tenho o mesmo espírito de serviço e de amor às coisas de Deus que eu tenho visto através da vida do pastor Paulo Júnior, e isso faz com que eu respeite todas as diferenças que ele tem a respeito da nossa teologia, mas isso não me impede, as diferenças não me impedem de admirá-lo como esse grande homem de Deus, como esse ensinador da nação brasileira. Se tivesse mais pessoas como Paulo Júnior, ainda que a gente tivesse divergências, nós com certeza teríamos muito mais unidade na igreja. Você me deixou uma deixa aí. Você tem tanta admiração e respeito a ele mesmo, ele sendo controverso, a sua jornada, seu ministério. A gente esperava também dos outros, né? Que tivesse o mesmo admiração, o mesmo respeito. Paulo Júnior tem uma coisa que eu acho interessante, porque ele pode até discutir as ideias, mas ele não faz acepção de pessoas. Ele consegue tratar todo mundo com amor, mesmo que no campo das ideias a gente não concorde com tudo. E ele tem falas espetaculares, ensinamentos a partir do evangelho espetaculares nesse sentido, de dizer que ele, nessa conversa, inclusive, ele disse isso para mim. Ele disse: olha, os ossos do corpo, eles são diferentes, mas é eles que precisam se unir para fazer o corpo ficar em pé. Então nós não temos que conversar a partir das nossas diferenças, nós temos que conversar a partir da nossa unidade, para que as nossas diferenças contribuem para o corpo e não destruam, despedaçam o corpo. Então o Paulo Júnior tem seus posicionamentos, eu respeito, porque ele, apesar dos seus posicionamentos, sabe amar e amar como Jesus. Então ele é para mim uma referência, e eu respeito a trajetória, o ministério do pastor Paulo Júnior. E curte? Curto, com certeza, muitas vezes. Próximo diretor. Pastora Val, e a atual secretária aí do Ministério de Direitos Humanos. Pastora Val é uma outra grande referência, uma mulher negra que veio da extrema pobreza lá do Rio de Janeiro, que se estabeleceu aqui em Brasília, passou num concurso público, constituiu sua família, é casada com o pastor Wilson, que é atualmente presidente da Igreja Cristã de Brasília. E a pastora Val é uma referência nas lutas sociais, na defesa das minorias, no entendimento do lugar da mulher no ministério da igreja evangélica. É uma pessoa que se preocupa com a causa LGBT e que, apesar de não ter filhos, não sei se netos, mas eu não tenho conhecimento de que na família da pastora Val tenha alguém LGBT, ela faz disso a sua causa, ela luta por essas pessoas. Ela e o seu marido, o pastor Wilson, são duas pessoas incríveis, que homem e mulher de Deus. Você sente a luta da causa com amor, né? Com amor. Eu estive recentemente na posse do pastor Wilson como presidente da Igreja Cristã de Brasília, e eu tive o privilégio de, diante daquela comunidade que é formada por maioria de pessoas heterossexuais, poder dirigir a oração de posse do pastor enquanto ele estava sendo ali honrado, abençoado pelos pastores que o antecederam na presidência da igreja. Isso para mim foi muito significativo, porque isso revela aquilo que eu creio sobre a igreja. Uma igreja que está entendendo para onde o vento do Espírito está direcionando as coisas. E o vento do Espírito, desde sempre, esteve direcionando as coisas para uma inclusão. Não só de LGBTs. Começou com os negros lá nos Estados Unidos, com a luta do pastor Martin Luther King. Sim. Depois, essa inclusão recente que nós temos vivido das mulheres no ministério pastoral, no governo da igreja. E agora também com os LGBTs, porque Deus é assim. Deus inclui todo mundo. E pastora Val, pastor Wilson, seu marido, representam muito isso. Assim, essa igreja que, apesar de ser conservadora nas suas bases teológicas, não está fechada para aquilo que é o movimento do Espírito, para o curso do Espírito, a ponto de ser sensível e ouvir a voz de Deus, acolhendo a todas as pessoas sem preconceito. Eu super curto pastora Val, pastor Wilson, e recentemente que eu tive a oportunidade de conhecer, que é a secretária do Ministério de Direitos Humanos. Próximo diretor. O Fred e o Ian são irmãos da nossa igreja, um casal, pessoas que eu encontrei na minha jornada e tenho o privilégio de conviver. Acho que tem encontros que é o próprio Deus que promove, e esse encontro me faz ver quanto Deus está unindo histórias para construir um sinal no mundo de para onde Ele está levando o seu povo.
Fred é filho de pastor lá do estado do Mato Grosso do Sul. Enfrentou uma barra para poder se assumir, para poder construir a sua vida. Mas hoje não só é uma pessoa de honra no seu contexto profissional, ele trabalha numa cooperativa de crédito, ele é um bancário, mas também tem a honra e o reconhecimento, inclusive da sua família, que é pastoral, no seu ministério, porque depois de uma luta intensa com relação à desconstrução religiosa da sua família sobre a sua sexualidade, hoje a família do Fred, o pai que é pastor, a mãe que é pastora, reconhecem no Fred um homem de Deus, um intercessor, alguém que não é só de sucesso profissional, mas também alguém vocacionado para o seu ministério pessoal, para aquilo que é o chamado de Deus para a sua vida enquanto um ministro do Senhor. Então eu honro, respeito muito a vida do Fred e o Ian, que é alguém que tem, através do Fred, conhecido a Jesus de uma forma diferente, entregado a sua vida a Jesus e está caminhando, dando os primeiros passos aí na São membros lá da Arena Church. São membros da nossa comunidade, da Arena Church. Claro que curte. Com certeza eu curto muitas vezes. Próximo diretor. Cleiriane é uma grande amiga e irmã e também é uma presbítera, alguém que faz parte do presbitério da igreja, do governo da igreja. Ela não é só uma pessoa com quem eu divido as responsabilidades do governo da casa, da comunidade que nós pastoreamos, mas é alguém que eu divido também as minhas angústias, as minhas dores, as minhas aflições. É alguém que está do meu lado me ajudando a carregar a cruz, que já me viu chorar muitas vezes e que já emprestou o ombro para me consolar muitas vezes. Então é alguém que é uma referência do amor, da graça, da misericórdia de Deus na minha vida. É alguém que o Senhor me permitiu conviver como quem convive com o verdadeiro presente dos céus. E eu quero honrar aqui a vida dela, porque eu sei que ela é alguém muito especial na minha caminhada de fé. Ela é membro da sua igreja? É membro da nossa igreja, do presbitério, é uma presbítera da casa. Você que fez? Sim, nós levantamos ela presbítera, acompanhamos todo o processo e depois do reconhecimento da igreja a respeito dos frutos do ministério dela, ela foi reconhecidamente presbítera no meio da comunidade. E ela fica em Brasília ou ela fica aqui em Brasília? Ela é junto comigo aqui. Não, né? Não, ela é junto comigo aqui na igreja em Brasília. Claro que curte. Próximo diretor, 61 Podcast. Como não curtir um espaço tão importante como esse, que está me dando o privilégio, a honra de poder falar a mensagem que a gente carrega desde que a Arena começou. Deus não faz acepção de pessoas. O amor de Deus é incondicional. Então, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio dessa oportunidade, do pouco que eu já pude conhecer da sua história. Eu sei que você é alguém sensível à voz do Espírito Santo e tem feito desse canal um instrumento disso. Então, eu espero em nome de Jesus que esse canal ainda cresça muito mais. Amém. E continue sendo referência, não só na sexualidade humana, mas em todas as outras áreas que são necessárias para que as pessoas de fato tenham referência de que é possível vencer. E eu espero que Deus faça isso de forma abundante através da sua vida e desse canal. Então, com certeza eu curto. Amém, meu amigo. Eu que agradeço. Amém. Sabe, hoje foi um dia bem exaustivo para mim. Estava cansado, né? Saí de casa, despedi da minha esposa, dos meus 2 pet filhos lá e vim para cá. Mas a sua história já tinha me chamado bastante atenção e eu também dou glória a Deus por ter tido a oportunidade de aprender um pouco sobre o seu movimento, sobre você, sobre a sua história, sobre a sua igreja, sobre as pessoas que estão te acompanhando aqui. Eu saio daqui uma pessoa melhor. Tá? E eu queria dizer para você que eu te amo em Cristo Jesus. Amém. Todos que estão aqui acompanhando também são muito amados. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Amém. Peço perdão se falei alguma coisa errada. Peço perdão por aqueles ignorantes que um dia ofenderam, criticaram, apontaram de alguma forma. Eu saio daqui melhor do que eu cheguei. Amém. Glória Aprendi com 2 horas e pouco de bate-papo com você aqui, o que eu demorei 48 anos para aprender. Amém. Glória a Deus por isso. Clisma, isso é uma lembrança do 61 Podcast. Você colocar lá na sua sala. Com muito orgulho, com muito prazer. Essa é a frase que está na capa do meu livro. A história de uma pessoa bem-sucedida vai depender da forma em que ela encarou as perdas e frustrações na sua vida. Eu acredito muito nisso. Você é essa pessoa bem-sucedida. Muito obrigado. Que encarou de forma diferente, né? Então, você reforçou mais uma vez o que eu penso, né? Que para tudo se tem jeito, só não tem jeito para a morte, né?
Mas para tudo tem jeito. Você passou por todas essas histórias. E você que está assistindo esse episódio do Clisma, deixa o seu comentário. Eu vou lá conhecer a sua igreja, vou lá no culto assistir. Eu bebo da água da Sara Nossa Terra, do Bispo Rodovalho, direto da fonte. E não sou de escutar qualquer pastor pregar, mas eu vou lá te escutar, porque eu sei que você tem conhecimento bíblico, eu sei que você tem conhecimento teológico, e eu sei que você tem o maior de todos, é o amor dentro do seu coração. Amém. Porque amar pessoas machucadas dá trabalho, né? E eu estou muito feliz de saber que tem tantas pessoas que estão aí com as suas dúvidas, com as suas rejeições, que vão poder procurar o Clisma lá e ser abraçado. Ele é o cara, tem a solução. Amém, glória a Deus. Eu quero agradecer mais uma vez, dizer que é uma honra para mim estar aqui participando, é uma inspiração para mim a sua história. Espero ansiosamente pelo livro, quero uma dedicatória. Com certeza. Eu vou querer sim. E eu quero dizer também para quem está nos acompanhando que a Arena é uma comunidade que acolhe a todas as pessoas. Se você é uma pessoa desse grupo, dessa população LGBTQIA+, você vai ser bem-vindo. Você vai ser bem-vinda, você vai ser bem-vinde, como queira. Mas se você é um pai, uma mãe, se você é um avô, uma avó, um tio, alguém que quer entender mais essa questão, precisa de ajuda para lidar com situações que tenham a ver com a sexualidade de pessoas que você convive, que você ama e que você não quer perder e não sabe como fazer, talvez para vencer as suas próprias limitações e preconceitos, eu queria que você soubesse que a gente está aqui e que você pode ouvir algo da parte de Deus diferente daquilo que foi construído talvez por uma religiosidade na sua cabeça. A nossa comunidade está aberta para todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10:34. E a gente está disponível aqui para revelar esse amor para todo mundo como Jesus quer. Esse foi o 51º episódio do 61 Podcast. Mais uma vez, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Academia Corpo e Saúde, Acreditar Agência de Marketing, Clínica Corpo Perfeito, JK Laboratório, Mammoth Energy Drink, Steak Bull Churrascaria, a melhor do Distrito Federal, Organizações Paulo Otávio, o meu muito obrigado a todos. Você que gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal ou pode nos seguir lá nas redes sociais, no Instagram do 61 Podcast ou no meu Ronan Carlos. O do Clisma também vai estar passando aí e da Church, Arena Church Apostólica. Clisma, beijo no coração, muito obrigado. Deus te abençoe. O 61 Podcast está aberto para você assim que você precisar. Muito obrigado, eu agradeço e um beijo para todo mundo. Forte abraço, até a próxima.